Toca o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast, como sempre, às quartas-feiras, às 8 horas, no nosso canal do YouTube. E você, gostou da live ao vivo com a Leona Cavalli? Pois é, fique sabendo que a partir de agora teremos outras edições aqui, diretamente do estúdio Natália Timber, do nosso podcast ao vivo. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo desse livro que eu fiz com o Arnaldo Bloch, grande jornalista, pela HarperCollins, um livro que foi lançado em setembro de 2020, que só me trouxe muitas alegrias, e estamos em cartaz até o dia 9 de maio, no Teatro dos Quatro, sempre às quartas e quintas, às 20 horas, com o espetáculo Ser Artista, texto de Regiane Antonini e Marcos Montenegro, no elenco Leona Cavalli, Anderson Miller, concepção e direção de Beth Goulart. E já está na plataforma da Hotmart o curso Ser Artista, comigo, e o curso Sem Medo de Escrever, com Cacau e Gino. Enfim, fica a par das novidades, que a cada mês vão chegar novas novidades. Hoje, a minha convidada, além de minha amiga, como sempre, ela é atriz, autora, roteirista, professora, escritora, diretora, gente, poderosa. Nada mais, nada menos que a convidada do dia, Regiane Antonini. Ah, querido, que Acho prazer. que eu nunca apresentei alguém com tantas funções. Eu tenho que jogar nas 11. Porque senão a gente não... Infelizmente, né, Marcos? A gente não vive. E eu já assim. quero começar por aí, porque quando eu vi, estudando mais a sua vida, claro que eu conheço você a vida toda, mas vendo essas multifunções, é o famoso artista 360, né? Aquele Sim. que joga em todas. Você já se via desde muito jovem, quando você era atriz, com tantas possibilidades, ou essas possibilidades foram surgindo com o passar do tempo? Foram surgindo com o passar do tempo. Eu só queria ser atriz. Eu saí de Belo Horizonte para vir para o Rio para ser a protagonista de novela, meu amor. Eu queria ser Eva Vilma. Tá? Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. E aí, depois que eu me formei na Cal, eu queria fazer uma peça para me lançar, né, no meio artístico. E aí, eu falei, mas o que eu vou falar? Eu quero falar do meu tempo, dos meus questionamentos, entendeu? Eu quero dizer alguma coisa para o mundo. Porque até então a comédia não tinha vindo para mim ainda. Entendeu? Você não era engraçada quando era jovem? Não sabia que você tinha saber a cômica? Eu era engraçada na vida, sabe? Mas no palco até então não sabia disso, né? Não tinha essa consciência. Não tinha essa consciência. E aí, eu resolvi adaptar um conto da Clarice Lispector, Miss Algrave. Por quê? Porque a personagem tinha a ver comigo. Que era uma mulher de 25 anos, que morava em Londres. Ela lia a Bíblia no Hyde Park. Ela não tomava banho, não tomava banho de corpo nu, só com calcinha e sutiã, para não ver o corpo dela. Né? Ela não comia carne, não tomava vinho tinto. Uma bela noite de lua cheia, um ser de Saturno chamado Ixtlan entra pela janela dela, transa com ela, ela vira uma prostituta. E ela come muita carne, ela toma muito vinho. E esse texto foi parar na mão da Rosa Maria Murtinho. Que foi, na verdade, o primeiro texto profissional. Sim. Olha que loucura, de cara. E que a Rosinha, como sempre, abençoando Sim. os novos profissionais, né? E se eu te contar como é que ela apareceu? Como ela apareceu? Porque o Fausto Galvão... Rosinha é a Rosa Maria Murtinho. Não, é muita loucura tudo isso. Porque, assim, eu morava com o Fausto Galvão, que já era amigo da Rosa. Ele pegou esse meu texto e entregou para ela sem me falar nada. Então, lá eu no meu apartamento no Catete, porque eu morava no Catete, nós éramos no quarto e sala, pobrinha, você tá entendendo? Toca a campainha.
Na hora que eu abro, era a Rosa Maria Murtinho com um saquinho de pipoca. Que maravilha. Você é Regiane Antonini? Eu falei, sou, quero fazer sua peça. Ela entrou na minha casa, sentou no meu sofá, colocou o pezinho assim na mesa e falou, eu adorei sua... Aí começamos a conversar sobre a peça. Que maravilha. Aí eu falei para ela, não tenho patrocínio, não tenho nada. Ela falou, não, vamos começar do zero, não tem problema. Eu quero fazer essa mulher, porque eu coloquei a escritora em cena. Eu não disse que era Clarice Lispector, mas era inspirada nela. Eu estava na estreia, sabia? Tava. Teatro Vanucci. Exatamente. Ela, Marcos Breda e eu. E você. É, exatamente. Eu lembro como se fosse hoje. E aí meu pai resolveu bancar. Tinha uma máquina de escrever. Isso, numa mesinha. Numa mesinha, ela com um penhoar maravilhoso. E aí o meu pai resolveu me ajudar. Ele colocou o dinheiro no dia seguinte, plano Collor. Fiquei sem chão. Falei, meu Deus do céu, e agora? A Rosa falou assim, não tem problema, eu não quero ganhar nada. Eu quero colocar essa peça em cena. Nem ela, nem o Breda ganharam nada na temporada. Sabe o que é isso? Sei. Amor à arte. Amor à arte. E aí nasceu Muito a autora. Legal. Você acha que a Cal, porque eu sou uma pessoa que prezo muito pela formação e educação, você acha que a Cal foi fundamental nesse seu processo, aonde você chegou hoje, de criação? Sim e não. Sim, porque ali a Cal me deu, como é que eu vou dizer, a cultura, vamos dizer assim, né? Peter Brook, Grotowski, eu não sabia nada disso, eu só sabia que existia o Stanislavski. Você não tinha lido ainda a literatura? Nada. Não. Entendi. Tanto que depois, hoje o meu método de trabalho é em cima do Grotowski, né? É o teatro físico. Muitos que vêm aqui falam do Grotowski. Muitos. Porque eu acho que é o ideal. Né? Você trabalhar... Explica um pouquinho o que é o teatro físico para as pessoas. Teatro físico é o seguinte, você encontra a emoção através do seu movimento. Né? Então, você não fica na mesa fazendo leitura durante um mês. Não. Você lê, aí depois você vai... o diretor vai marcar, né, a cena. E através de exercícios físicos, né, como é que esse personagem caminha. A Marília Pêra falava sobre isso na peça. Bibi é muito isso. Exatamente. Era muito isso. Então, através dessa movimentação, você encontra a emoção correta para o instante já, vamos dizer assim. Entendeu? Você não usa memória emotiva. Não, você encontra a emoção aqui. Entendeu? Porque você está recheado através do seu movimento. Porque ele colocava os atores dele para poder fazer exercício físico durante 6 horas. Nossa, 6 horas? Para dar o exaustão? Exaustão. Porque, Marcos, imagina, quando você está virado à noite, né? Quando você está sem dormir, está exausto, quando alguém faz assim com você fala, o que é? O estresse está máximo. Você está à flor da pele. Então, era isso que ele fazia. Ele colocava os atores dele à flor da pele. Para a emoção venha. Entendeu? Então, quando eu descobri muito Grotowski também com a Lu Grimaldi. Eu preciso falar disso. Porque Lu Grimaldi e Ana Kfouri, elas foram assim... Blasfêmias. Nossa, eu vi Blasfêmias acho que umas 10 vezes. E Rita Malô. Exatamente. Nossa, então você viu também, né? Porque Teatro Cândido Mendes do Centro. Era uma coisa, exatamente, porque era uma coisa, porque elas eram marcadas, o dedinho mindinho delas era uma coreografia. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí depois você foi fazer A Família do Cão, eu fiz também. Ana Kfouri veio fazer trabalho de corpo. Aí o Anderson chamava ela só de Ana Kfúria. 8 horas da manhã, gente fazendo coisa com a Ana Kfouri. Mas assim... Família do Cão foi um infantil que eu produzi depois da Dama Vagabundo, o argumento era meu. Marcelo Sabac dirigiu, a Regiane fez o texto e fez... Não, eu não fiz o texto. Você só trabalhou como atriz? Só como atriz. Claro, o Sabac escreveu o texto, mas eu tinha na cabeça que você tinha escrito também. O Sabac fez o texto, segundo o meu argumento, e a Regiane fez um trabalho como atriz. Exatamente, foi maravilhoso. E foi um trabalho muito importante de corpo, porque era uma família de cachorro. Exatamente. E a gente via no palco uma família de cachorro. Exatamente. Era foi tudo maravilhoso. Muito desenhado, muito desenhado, limpo, muito coreografado. E aí, quando eu comecei a dirigir teatro, eu fui nessa linha. Aí eu estudei Grotowski, eu fui fazer cursos com a Ana Kfouri, sabe? Eu fui me aprofundar nisso com o Marcos, que trabalhava com o Gerald Thomas também. Eu fiz um curso com ele, porque o Gerald Thomas também é muito corporal, né? As peças dele eram muito corporais. E você, nas suas direções, você também usa isso? Uso, total. Total? Tô super marcado. Mas você não aplicou isso na Cacau Protásio fazendo a louca na branca, não deu. Não teve condição. Porque a Regiane dirigiu a Cacau Protásio num texto do Cacau Egino, deu a louca na branca, um grande sucesso. Foi maravilhoso. Né? Mas eu não me lembro, eu não acompanhei o processo de ensaio. Não, porque eu acho que cada ator é único, como a Camila Amado mesmo fala, né? Uma alma única. Então, assim, a Cacau, ela é
uma atriz selvagem, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é uma outra formação, é uma outra formação, um outro ela conceito. é do improviso. Tanto que eu falei pro Cacau e Gino, ela vai mudar o seu texto. Ele falou, não tem problema. Então eu ia ensaiando ela por blocos. Claro que ela falou o texto do Cacau, mas ela colocava na embocadura dela e colocava, né? Sim. Botou a personalidade dela ali. Então foi muito livre, sabe? Eu deixei ela muito Mas livre. isso te incomoda? De jeito nenhum. Cada espetáculo é um espetáculo. Cada espetáculo é um espetáculo. Porque se eu impor a minha vontade em cima de um ator que... ele não vai render, ele precisa se identificar comigo. Você né? falou que a Cal te trouxe o lado sim e o lado não na formação. Qual foi o lado não? O lado não foi exatamente esse fascismo que existia antigamente, com os diretores. Entende? Em que nível, por exemplo? Por exemplo, o Gilles Gisdec, que era um grande diretor, era maravilhoso. Mas ele era super stanislavskiano, vamos dizer assim, mas era muito controlador, muito radical. Então tinha uma cena que eu tinha que bater no Leon Góes. E ele era um dos diretores da Cal na época? Não, ele era um professor? Um professor de interpretação que ia fazer uma montagem. Aí eu falei para ele assim, mas como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim, bate. Eu quero que você bata nele. Com verdade. Com verdade. Não suporto. E aí, só que ele não avisou o Leon. Então, o Leon ficou sem falar comigo durante um bom tempo. Um dia a gente resolveu conversar e a gente viu que era isso. Então, assim... Que é um problema que alguns preparadores de elenco atualmente enfrentam, porque vão por essa linha. Exatamente. E não é tudo realismo. Não é mesmo. Não é. Não é mesmo. Existe técnica para isso. Técnica para isso. E a gente está numa escola de teatro. Claro. Então, você ali, ensinar errado para ele. Então, assim, eu amava o Gilles Gisdec, mas eu achava que ele tinha essa coisa controladora, essa coisa radical. Não. É de verdade. Hein? Objetiva cena. Ele falava assim comigo e com todos nós, né? E a gente não podia colocar a nossa persona ali, né? Do jeito que a gente queria fazer, vamos dizer assim. Hoje vivemos num mundo democrático, né? Exatamente. Bem mais diferente do passado, né? Graças a Deus. Por isso que você citou tanto uma coisa fascista de imposição. Exatamente, de imposição. É porque agora não tem mais espaço para isso, né? Assim, a Globo mandou todos eles embora também. Você gosta do preparador de elenco? Alguns sim. Mas esse trabalho casado do diretor com o preparador de elenco te Eu fascina? acho muito bom. Por exemplo, a Larissa Bracha? Maravilhosa. Eu fui fazer um filme com o Marcos Prado. Nossa, Larissa Bracha é um luxo. E assim, eu não sabia por onde ir, porque era a primeira vez que que tinham me chamado para fazer um drama, vamos dizer assim, né? Eu ia morrer no filme, aquela coisa, morri no filme. Então, assim, ela era muito racista, ela era muito... Enfim, e aí por que lado que eu vou? Como é que eu faço isso? Porque tem várias maneiras de fazer. E eu nunca tinha trabalhado com o Marcos Prado, eu tô louca para trabalhar com ele de novo, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. E a Larissa... Ele produziu o 174 também, né? Dirige, produz. O Mecanismo. Mecanismo, a série, enfim, e ela me colocou pronta. Então, assim, eu acho que existem preparadores e preparadores. Uhum. Assim como os professores de interpretação, existem professores e professores. Né? Você vai se identificar com um, com o outro e com ela. Eu quero ela para sempre. Aula? Você dá aula? Adoro dar aula. Você dá aula de quê? Interpretação. Interpretação? E dou aula de roteiro também, Mas, assim, nas escolas, elas me chamam mais para fazer aula de interpretação, para dar aula de interpretação. A aula de roteiro é uma coisa mais livre. Ah, Rediana, tem um espaço aqui, vamos fazer um curso de roteiro, eu vou, né, a gente faz uma turma e aí eu dou o curso, né? Mas interpretação eu dei o curso regular. Dei aula na Cal também e dei o curso regular na Companhia de Teatro Contemporâneo durante muito tempo. Só que eu acho, Marcos, que está muito diferente, sabe? Hoje o estudante de teatro, eu quando vim para o Rio, eu comia teatro. Eu comia os livros de teatro, sabe? Eu ia ver os atores. Ia ver Henriette Morinot fazendo ensinamento, sabe assim? Eu queria ver, eu queria aprender. Beber a fonte de quem sabe fazer. Exatamente. Hoje em dia, os atores querem ficar famosos. Sim. Os alunos, né, no caso. Querem ter seguidor. Mas você acha que os alunos estão mais pueril até na compreensão, não querem estudar menos? São muito superficiais. Leem menos. Leem menos. Tem algumas exceções, sim, tá? Mas nunca a gente generaliza, mas a gente está falando da sua maioria. Mas, assim, a maioria não quer saber de ler, não quer saber nem de teatro. A maioria não sabe quem foi Paulo Autran. Isso é muito duro. Sabe? Como ontem eu fiz um comentário do menino do Big Brother, né, do Davi. Eu vi. Ele falou que não sabia que era Fernanda Montenegro e eu lamentei profundamente.
e as pessoas que escreviam, não, ele não tem obrigação em saber, ele não vê televisão. É uma questão de conceito, né? É uma questão de educação. Não é se ele teve acesso ou não. Se ele sabe que é um jogador de futebol, ele pode saber quem é a maior atriz do país. Claro, Sim, conhecida claro. no mundo inteiro, sim. Né? Se ele tiver uma educação criada para isso. Isso não está ligado a dinheiro, porque eu não nasci em berço rico. Isso é um equívoco da sociedade muito grande. Exatamente. Quando a sociedade tem acesso à educação, ela passa a ter acesso ao que é bom. E a Fernanda Montenegro quer de melhor. Então, não é só uma questão cultural de educação. É uma questão de legado das pessoas passarem uma para outra. Exatamente. Eu concordo plenamente com isso. Eu vi o seu post e comentei exatamente isso. As pessoas têm uma dificuldade lá. enorme de entender, né? Elas levam para o lado pessoal sempre, como se fosse uma crítica direta. É uma questão de conceito mesmo. Sim. Conceito. Chama-se Sim. educação. Com certeza. Você com tantas funções, né? Com tantas profissões, fica difícil até a gente dizer qual que você gosta mais, porque nem eu sei. Você sabe? O prazer é igual em todas? Não, o prazer não é igual em todas. Obviamente, eu gosto... A minha preferida é a atuação. A atriz? É. Sabe eu achava que você ia responder que era a autora e Não, roteirista. Depende muito, assim. Tem peças que eu escrevi que eu fiquei tão plena, sabe? Depois eu ia assistir, né? Eu ficava mais plena ainda. Mas tem umas outras, assim, que quando eu faço assim, quando me encomendam uma peça, e às vezes eu gosto do ator, mas eu não gosto do assunto, sabe assim? Sei. Eu tenho que me desdobrar, aí é um ofício mesmo, aí é trabalho. Mas você consegue escrever uma coisa que você não gosta? Não, de jeito nenhum. É difícil, eu tenho que me apaixonar. Tem que se apaixonar. Por exemplo, eu escrevi uma peça para o Jaime Periar, né? Amo o Jaime. Aí ele veio com aquela ideia... Quero meu crédito, a ideia foi minha. Ele veio com essa ideia, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Sabe? Aí este desafio me move a escrever. Este desafio, eu me entrego inteira. Me impressiona em você é o seu volume de trabalho. Sim. Eu dei essa ideia que era um plotzinho de 3 linhas para ele leva para você. Quanto tempo você demorou para escrever? Olha, quase 2 meses. Quando você se apaixona, você vai numa velocidade. Você vem em 2 meses, você fez um texto incrível, com uma ideia, porque você se apaixona. Isso não é todo autor que é assim. E a sensação que eu tenho é que você meio que escreve de primeira. Você baixa ali e vai. Alguns textos, depois você sim. vai lapidando, né? Mas você tem uma velocidade muito interessante. Porque você tem muita bagagem, você tem muito conhecimento dentro de você. Você costuma trabalhar bem com encomendas? Costumo. Agora sim. Agora eu criei meio que um método para mim, né? Assim, não sei se a palavra é essa. Existe um método Regiane Antonini de escrever? Pois é, não sei se a palavra é essa, mas assim... quando... Eu acho que você tem. Né? Quando alguém me encomenda alguma coisa, você, por exemplo, você fala, eu queria que você adaptasse meu livro. Então, como é que foi o processo? Eu mostrava para você, né? Aí você falava assim, não, isso aqui eu não quero. Não, Regiane, tá tudo errado. Você lembra a primeira vez? Não é nada disso. Aí eu recebo aquilo e vou trabalhar de uma outra forma, né? E assim o texto vai sendo criado. Então vamos aproveitar, vamos falar, já que você entrou nesse assunto, vamos falar. A Regiane Antonini fez magistralmente a minha adaptação do meu livro para o teatro. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque foi muito prazeroso. Primeiro eu quero te agradecer. Né? Eu que tenho que te agradecer. Foram 2 anos que a gente ficou em vários, inúmeros encontros. O nosso primeiro encontro, assim, do que você apresentou, eu tinha muito medo, que eu falei, Regiane, não é esse caminho que eu quero ir. E a gente rasgou e começou de novo. E eu achei que você foi muito democrática, muito generosa, muito compreensiva. E, acima de tudo, você realmente trabalha em parceria. Sim. Não sei se você fez uma experiência comigo, foi assim, porque a gente já era amigo há muito tempo, você gosta muito, ou se é a tua forma de lidar com as pessoas normalmente. É a minha forma, mas obviamente com você eu senti, assim, um afeto maior, né? Vamos dizer assim. Que é muito importante na escrita essa troca, esse afeto, essa é a palavra. E a gente estava precisando muito de uma peça dessa. Muito, né? Então, assim, quando você me chama para adaptar um livro como o seu, né? E fazer essa homenagem a essas atrizes maravilhosas, como que eu não me entrego? E a sua grande sacação, que eu acho que fez todo o diferencial, e esse crédito é absolutamente seu, é você trazer os depoimentos em primeira pessoa de coisas que você pesquisou, que elas disseram em entrevistas, que não constam no livro. Então, você trouxe um conteúdo muito inédito para misturar com as minhas histórias que já contam no livro, né? E você, na verdade,
traçou o desenho de espetáculo ali. Isso foi muito, muito... Eu fiz a ordem delas, a ordem né? delas. Que não teve nada a ver com preferência, nada disso. E era muito difícil visualizar isso, porque todo mundo falava, mas como é que você vai fazer um livro que é muito acadêmico para o palco? E você conseguiu colocar a dramaturgia. Mas aí você também tem um grande mérito nisso, porque nessa primeira reunião que a gente teve, você falou assim para mim, eu quero isso, e me mostrou um vídeo da Bibi Ferreira. Sim. Aquele vídeo me abriu, sabe, os caminhos, entendeu? Eu falei, agora eu entendi o que ele quer. Então, em cima disso, né, da sua luz, né, veio a estrada iluminada. E essa conversa que a gente está tendo aqui, você que nos assiste, que gosta de saber como começar, como trocar, é o que eu falo, todo mundo pode começar a escrever, a partir de uma ideia que renda frutos. O processo é muito de cada um, não necessariamente você precisa ter um processo de alguém. Né? Mas você desenvolver uma ideia, é isso, é um processo de troca e pesquisa. Tem uma coisa que quando eu vou dar curso, eu escuto muito isso, eu não sei como começar. Então eu vou te dizer, comece pelo seu começo, porque o seu começo não necessariamente vai ser o começo do texto. Ótimo. Entendeu? Então assim, o começar, quando você entende isso, você começa. Você começa. Eu queria que você me definisse... Eu quero falar muito de espetáculo hoje, de secar vários pontos. Mas eu quero começar pelas grandes damas. Claro. Né? Eu numerei 10 mulheres, um dos critérios que eu adotei, o critério que eu adotei para separar essas 10 mulheres foram as mulheres com que eu trabalhei no teatro. Claro. Né? Porque existem outras maravilhosas, maravilhosas na minha vida, até uma menina da plateia, no dia seguinte da estreia, ela me abordou, porque eu estou lá toda noite autografando os livros. Ela falou assim, mas tá faltando a Fernanda Montenegro. Eu falei, não, a Fernanda Montenegro eu não trabalhei. É minha amiga, mas a empresária dela é a Carmen Mello. O meu critério são as pessoas com quem eu trabalhei, ou com quem eu trabalho, ou quem eu produzi. Né? Com exceção da Camila, que foi amada, que foi a maior fã do livro, e eu não produzi, mas ela me ajudou muito na divulgação do livro. Eu queria que você me definisse, ou com uma palavra, ou com uma frase, as mulheres que nós temos no espetáculo. Então vamos começar pela Bibi Ferreira. Difícil. Porque resumir assim é uma loucura. Mas a Bibi, para mim, ela é impactante. Né? Você vê na peça, quando o vídeo dela aparece, ela aparece ali, todo mundo... né? Então, a Bibi... ela é ainda impactante. É aquele diamante. Sabe quando você pega um anel, assim, você vê aquela joia, aquele diamante lapidado que quando bate a luz vai... É isso. A Bibi Ferreira, para mim, sempre vai ser isso. Porque ela era, como você falou, né? Ela abria os braços, ela ficava gigante, né, em cena. Absoluta, né? Absoluta. Marília Pêra. Marília Pêra é a estrela d'alva. É a estrela plena, aquela estrela única no céu ali que brilha. Para mim, ela é a estrela. Rosa Maria Murtinho. A Rosa Maria Murtinho, ela é... Sabe aquela mão que te pega e fala assim, vem comigo? Sabe? É uma gratidão muito grande que eu tenho, né, por ela, porque ela me abriu os caminhos, né? Irem comigo, nossa história com ela é muito parecida. Exatamente. É um aprendizado, porque eu fiz algumas peças com ela e ver a Rosinha, contracenar com a Rosinha, ver a Rosinha fazer o ritual para ela entrar em cena, é um aprendizado, né? Inclusive, a cena dela, a Leona faz bastante bem todas, obviamente, mas... o povo vem abaixo. E aquilo eu não escrevi em cima de depoimento. Foi a única... Que é a história real dela. Que eu escrevi em cima das coisas que ela falava para mim. E que eu te contei muita coisa, do quadro. Então, exatamente. Do quadro. Não, o quadro... virou um ponto do espetáculo. Tônia Carreiro... A Tônia Carreiro é um sol. Para mim, ela é o sol. Ela invade... ilumina tudo. E eu conheci a Tônia, ela era absolutamente sedutora. O sol. Então, Natália Timber. É a serenidade, né? A calmaria, aquele mar tranquilo, que você pode entrar, você pode nadar nele, que ela te abraça, sabe? Eu vejo a Natália, não conheço tanto a Natália, né? Mas eu sei do seu amor por ela, e eu sei das coisas que você me conta dela. Então, o que me passa, principalmente quando eu vejo ela falando e tudo, é essa serenidade. Camila Amado. Camila Amado é uma esfinge. É aquela pessoa que sabe tudo, sabe? Aquela pessoa que você chega e fala assim, o que é a vida? Ela vem, ela sabia tudo.
de vida, de arte. Né? Era maravilhoso escutar o que ela dizia. Eva Vilma. Eva Vilma é minha musa, primeira musa. Vou te contar um caso. É o sonho lá da atriz, né? Quando eu tinha meus 5 anos, 5, 6 anos, ela fazia Mulheres de Areia. Ela fazia duas personagens. E de ela, Raquel. E a abertura, ela era andando na areia, correndo na areia, né? Com o mar. E eu fazia isso, eu imitava ela na praia. Você já com 5, 6 anos era ligado nela? Com a música, até hoje eu lembro. E eu queria ser a Eva Vilma. O de Raquel. Eu adorava a Raquel Amazinha, né? Adorava a Raquel. E ela parecia muito com a minha mãe também, fisicamente. Então, acho que tem uma coisa ali também. Então, eu digo que ela foi a descoberta. Que delícia. Né? Muito a descoberta. Bom. Zezé Mota. Máguia. Máguia, porque ela voou muito. Sabe? Ela não teve medo de voar com aquelas garras, né? Muito ela, importante, muito pioneira, né? E tem uma coisa da águia que tem a ver com a história dela. Porque a águia, quando chega nos seus 40 anos, ela vai para o alto de uma montanha, ela com o bico ela tira as garras, ela tira todas as penas, depois ela quebra o bico na pedra. É mesmo? E aí ela renasce. Eu não sabia disso. Ela tem 2 opções, ou ela vai morrer ou ela vai renascer. Então ela vai para o alto de uma montanha e renasce. A Zezé Mota, ela passou por um processo de embranquecimento, né, onde ela não gostava dos traços dela, não aceitação. Devido à pressão da sociedade. Foi para os Estados Unidos, ou seja, foi para a grande montanha, né? E lá ela voltou com aquele cabelo black power, se achando linda. Redescobriu. Entendeu? Então, para mim, ela é a águia por causa disso. Maravilhosa analogia. Irene Ravache. Diáfana, delicadeza. É uma asa de borboleta. Vou te explicar por quê. Porque se você pegar a asa de borboleta e colocar na luz, ela tem várias camadas. Ela é delicada. A Irene tem várias Irenes dentro dela. Sim. Cada personagem que ela faz, ela me surpreende, porque é diferente. Mas tem a delicadeza com a arte, sabe? Que se você... pode ficar polida da palma da mão. Total. E a Irene, ela fala, eu quero que leve alguma coisa, né? E a gente leva, porque ela doa com a delicadeza dela. Doa. E por último, a nossa amada amiga Anissete Bruno. A Anissete é amor, é alegria, né? A Anissete é luz pura, é pureza. A Anissete, ela recebia a gente na casa dela como se a gente fosse a pessoa mais importante do mundo. Você pode desfrutar de muitos almoços lá também, muitos, né? muitos. Muito lindo. Fala isso, Julieta vai ser o espetáculo. Ai, meu Deus. Me mandou flores na estreia, Julieta era acompanhante de 7 a vida toda, uma pessoa maravilhosa, uma grande cozinheira, uma governanta da Anissete. Isso. E ela vai nos assistir em breve. Queria que você falasse agora, obviamente, da mulher que está homenageando essas 10 atrizes, que é o trabalho da Leona Cavalli, que está uma unanimidade na cidade do Rio de Janeiro. Olha, a Leona... E queria que você dissesse para mim, repetisse aqui, o que você disse para ela quando a peça estrear. A Leona, então vou começar de antes, tá? Eu sempre achei a Leona boa atriz, mas na televisão, eu nunca tinha visto ela no teatro. Eu tinha visto ela fazendo uma comédia, ponto. Mas eu nunca tinha visto essa fera que existe dentro dela, né? Esse vulcão que existe dentro dela. Eu nunca tinha visto. Então, quando você falou que você ia chamar a Leona, eu falei, ok, legal. Mas aí, na primeira leitura dela, eu já entendi. Eu falei, já sei por que eu entendi, por que o Marco chamou a Leona para fazer, né? E aí, quando eu fui ver o ensaio geral, eu fiquei muito impactada. Muito impactada. Somente com as cenas que ela fazia das mulheres, né? A gota d'água, a navalha na carne, né? É muito difícil porque ela faz a cena depois do vídeo. Sim, né? Ela tem que entrar. A chance de comparar é enorme. Depois né? da Bibi. O risco é muito grande. O que é aquilo? Ela entra corajosa. Empoderada. Empoderada. Então eu falei para ela, ô Leona, você não está entendendo o que vai acontecer com você depois dessa peça. Você vai para o outro lugar. Porque todas as pessoas que eu falava que a Leona estava, né, assim, no elenco, tirando algumas que já tinham trabalhado com ela, sentiu a mesma coisa que eu. Então, na estreia, tudo que eu escutei era, nossa, o que é a Leona Cavalli? Nossa, porque ela é maravilhosa. Então, assim, eu acho que a Leona, com esta peça, ela vai abrir ainda mais os caminhos dela e as possibilidades dela. Sabe, as pessoas vão ver a Leona com outros olhos. E acho que São Paulo tem um público muito que reconhece a Leona, Sim. esse poder que ela tem no teatro. Com certeza. E o Rio de Janeiro agora, até porque a Leona veio para o Rio com muita comédia. E agora o Rio está tendo a oportunidade de ver a grande Leona que a gente já conhecia. As atrizes paulistas que fazem a novela comigo, a Isabel Teixeira e a Paula Cohen, me falaram
maravilhas da Porque Leona. conhecem esse trabalho da Leona. Exatamente. Agora é lindo, né, Regiana, esse poder que o teatro dá para uma atriz, não? Sim. Esse empoderamento. Eu vi isso com a Lília Cabral também. Você escreveu O Futuro do Pretérito para ela, não foi? Escrevi, antes do Futuro do Pretérito, eu escrevi Solteira, Casada, Viúva, Divorciada, que tem uma história maravilhosa. Que, para quem não sabe, está em cartaz em Lisboa. Vai voltar agora com a Melânia Gomes, que é uma atriz portuguesa de muito sucesso. Ela fez uma única apresentação Viana do Castelo e volta o espetáculo fazendo carreira agora, a partir de novembro, em Lisboa. 4 autores gigantes, tem Maria Drauzio Amaral, Regiana Antonini, Noemi Marinho e Luiz Arthur Nunes. Isso. Aí, como é que foi isso? Essa história é hilária, porque assim, eu já era amiga do Marcelo, né? A gente já tinha Marcelo Sabac, né? A gente já tinha uma relação, né? Eu namorei Marcelo. Você namorou Marcelo Sabac? Namorei. Beijei aquela boca, amor. Grande revelação do dia. Isso eu não sabia. Pouquíssimo tempo, mas namorei. Olha. E as minhas mulheres ficam com ódio de mim quando eu falo isso. Marcelo, vamos aprofundar esse assunto, tá? A mãe dele era louca para eu casar com ele, enfim, isso é uma outra história. Aí o Marcelo me liga e fala assim, Regiana, eu preciso de um texto para Lília Cabral. Eu falei, oi? Ele falou, porque eu vou dirigir ela numa peça, só que o último texto, que é o Divorciada, ela não se sentiu à vontade de fazer, então eu preciso de um texto. Já existiam os outros 3. Existia. Você topa? Eu falei, claro, para quando? Para hoje. Isso era 10 horas da manhã. Eu falei, como é que é, Marcelo? Quando a gente quer, Deus ajuda. Desligou o telefone na minha cara. Eu fiz, e agora? E agora? Acho que a minha compulsão começou aí, acho que o aquecimento foi aí. Eu nadava 2.000 metros por dia. Eu fui para a piscina. Você nadava 2.000 metros por dia? Naquela época, estou falando de 1992, 93. Eu te conheci. Exatamente. Não tinha isso na cabeça. Aquele corpo não era à toa, não, meu bem. Eu nadava todo dia. Muita coisa. Nadava crawl? Crawl, borboleta, fazia de tudo. Porque, na verdade, eu nunca competi. Né? Eu nadava porque eu gostava. Depois eu vou te contar a história da natação. Porque me salvou, porque eu tive pânico, eu tive que ir para a piscina para poder me livrar do pânico. E a piscina tirou? Tirou, maravilhoso. Que interessante. Aí, fui para a piscina, nadei 2.000 metros. Quando eu saí da piscina, a peça já estava na minha cabeça. Aí eu fui para casa correndo, pensei, não existia computador, era máquina de escrever. 5:45, Marcelo passa lá em casa. E aí, não sei o que, aquele jeito do Marcelo. Eu falei, senta, você falou 6 horas, são 5:45, peraí. 6:05 eu entreguei a peça para ele. Falei que você tinha um volume de trabalho absurdo. E aí a Lília amou. Aí a Lília falou assim, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, tem sim. Ela, como? Acompanhando o seu processo. Eu quero ser assistente de direção da peça. Ótimo! Aí fui, todo dia, tava lá vendo a Lília. Você então Cabral. até não tinha dirigido? Não tinha dirigido. Você aprendeu muito ali com o Marcelo, Aprendi muito então. com o Marcelo também. O Charles Miller fez o cenário da peça. O Charles ainda não tinha dirigido nada. Eu vi no antigo Teatro de Arena, Copacabana. Não, você viu no Cândido Mendes. O Futuro do Pretérito, tô falando. Não, o Futuro do Pretérito, sim. Que veio depois. E essa eu vi em Niterói. Sim. No Teatro Abel. Exatamente. Porque eu fazia Dama Vagabundo de tarde e a Lília fazia à noite. Que era o Sabac que dirigia as duas peças. Sabac dirigia as duas peças. E aí eu falei exatamente a mesma coisa para a Lília. Eu falei, Lília, olha, eu fiquei assim, ela é uma atriz. Mas você escreveu aquilo tudo então em um dia, numa tarde? Você tarde. Não sabia. Meu Deus do céu. Foram, na verdade, 8 páginas, né? Mas mesmo assim. Eu São acho 15 minutos de peça. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. E o Futuro do Pretérito foi uma encomenda? Foi dela. Mas a ideia foi dela? Foi dela. Porque o que aconteceu? Ela se identificou muito comigo. Acho que talvez porque eu tenha ficado mais próxima dela ali, né? Vendo todo o processo dela. Ela é canceriana que nem eu, sabe assim? A gente teve uma troca muito legal ali. Ou se foi porque ela gostou, enfim. Tudo junto, né? E ela me chamou para escrever esse texto. E a Lília, ela exigia de mim o máximo de mim. Ela é muito exigente. Ela sabe o que ela quer. Sabe. Aí eu chegava lá com um texto, como eu fiz com você. Regiana, você pode escrever melhor, você sabe, né? Eu falava, que ódio. Que ódio que eu sentia. Eu ia pra casa, eu falei, ela vai ver o que eu vou fazer agora. Aí eu me aguarde. Aí eu e essa raiva é importante, né? É muito importante. O desafio, né? Aí eu chegava, adorei, você vai ganhar prêmio com essa peça. Ela falava assim pra mim. E ela estava grávida.
né? E ela fez a peça grávida, com aquele barrigão. E ninguém... A gravidez só aparecia no início, porque depois as pessoas esqueciam. E aí ela pediu para eu dividir o personagem com ela. Porque... Então ela fazia sábado e domingo, eu fazia quinta e sexta. Porque estava ficando pesado para ela, né? Tanto que, se Sabac for dirigir de novo o Futuro do Pretérito, a filha da Lília, que estava na barriga dela, vai fazer o papel principal. Ele tem vontade de fazer de Tem, novo? já veio falando. Ele quer transformar em filme, ele quer redescobrir o Futuro do Pretérito, porque eu fiz uma leitura viva, né? A última leitura. Sim. E assim... O Sabac fez agora um docto para Lília baseado num filme que ela fez, na peça que ela fez para a Júlia. A Lista. A Lista. Muito legal. Que eu fiquei com muito ódio de legal. não ter escrito aquele texto, você sabe, né? E a montagem ficou muito boa. Simples Não, maravilhoso. A Lília sabe tudo, né? Sabe tudo. A Lília Sabe tudo. Ela é sabe genial. tudo. Vamos voltar um pouquinho a ser artista. Uhum. O Anderson Miller fazendo eu, né? Sei, eu me vejo muito na personagem, acho que ele pegou meus trejeitos. Você também vê? Com certeza, com certeza. E o Anderson tem uma coisa... Ele é primeiro porque ele é um querido, ele é um fofo, ele é um grande ator, né? É uma pessoa iluminada e ele não criticou isso, sabe? Ele falou, tá, então vou fazer. E fez do jeito dele, ele não imitou você. Sim. Ele contou aqui que ele começou a me estudar pelas palestras que eu dava. E adorei as coisas que ele descobriu me assistindo. Ele fala o texto como você está falando aqui, com meio sorriso. Ele fala da doçura, as coisas das mãos. Exatamente. Eu gostei muito de... A coisa pausada, né? Que você aprendeu ao longo da vida. Ao longo da vida, porque era aceleração em pessoa. Exatamente. E Beth Goulart na concepção e direção. Como é que foi para você esse processo de trabalho? Você... achou que ela somou muito, ela trouxe coisas novas, ela cortou no nosso texto com total liberdade nossa, você sofreu algum momento ou não? Não, assim, eu achei a direção dela fantástica. A concepção também, ela sabia exatamente o que ela queria, isso é muito importante, né, numa peça de teatro, o diretor saber o que quer. Então, ela estava muito segura do que ela queria, né? Uhum. E meu primeiro encontro com ela, quando ela falou para mim o que ela pensava, eu achei que ela tinha total razão, sabe? Obviamente que tem algumas coisas que eu, como autora, você eu não sei, mas eu, como autora, gostaria que estivesse. Mas, ao mesmo tempo, é uma redianice, sabe assim? Sei. Te incomoda eu cortar teu texto? Não, de jeito nenhum. Você não é apegado de uma maneira que... Aprendi a desapegar. É importante, né? Muito importante. Porque o texto não é nosso, Marcos. Sim. O diretor, você entregou para o diretor, você entregou seu filho para o mundo. Você, em algum momento, eu não me lembro agora, você chegou para a Beth e falou de como você visualizava as cenas, ou você deixou tudo no critério dela? Não, a gente conversou muito. Porque vocês tiveram uma troca. Sim. Eu passei a tarde lá com algumas ela. Coisas. E aí eu acho que ela acrescentou muito pro nosso texto também, né? Sim, com certeza. Ela trouxe muitas ideias. Muitas ideias e todas muito pertinentes, assim, o vídeo, o telão ali, aquela coisa do cenário que ela criou ali. Foi incrível. E o fato dela dizer, né, que assim, em alguns momentos era necessário que a atriz falasse, né, tivesse projetado ali, né, isso, porque eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado em alguns momentos ter um pedaço... Ela trouxe muito mais vídeo. Ela trouxe mais... Trouxe mais vídeo. Entendeu? Foi uma proposta artística mesmo, Foi, né? a concepção dela, Tanto né? que teve uma pessoa que assistiu o espetáculo ano passado e ela falou pra mim, parece que uma mistura de cinema com teatro. Exatamente. E ela falou, tive a sensação que eu vi um documentário. Eu falei, que bom, você aprendeu muita coisa. Ué, minha filha que tem 22 anos, que não teve a oportunidade de ver essas mulheres em cena, só conheceu a Rosa e a Anissete, para ela foi uma aula de teatro. Os amigos dela, né, que tem 20 anos, tem a idade dela, que estudam cinema, ficaram encantados com a peça. Sua filha é atriz por tua causa? Ela nasceu assim, né, Marcos? Nasceu assim, ela né? Ela nasceu como chip. Ontem, por exemplo... Ela já está dirigindo, né? Ontem eu estava no set, sendo dirigida por ela, eu, Rafael Zulu, Josi Pessoa e Dudu Pelizari, um roteiro que ela escreveu e ela dirigiu. Que barato. E agora ela vai editar. Então, assim, ela tem isso nela. Já estou vendo em breve você atuando com ela, né? Sabe o que ela falou para mim? Ontem ela estava falando com as pessoas que perguntaram isso para ela. Ela falou assim, eu sempre me sentia diferente das minhas amigas. E eu não sabia o que era. Aí eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, meio chorosa, assim, por que eu sinto essas coisas assim? Eu falei para ela, porque você é uma artista. E eu só fui entender
com o passar do tempo, né? O olhar é diferente. Sim. Então, o olhar dela é diferente do olhar de uma pessoa que não faz arte. Então, Vocês ela têm é... uma troca muito boa para geração Muito. ali, não tem de E informação? ela falava assim para mim, o meu pai chegava em casa e falava, ai, meu dia foi horrível, não sei o quê. Eu chegava em casa, ai, meu dia foi maravilhoso, porque eu faço o que eu amo. E eu sempre falei isso, falo para ela e para os meus alunos. Vocês têm que fazer o que vocês amam. O Rafael Zulu, que foi meu aluno, ele era engenheiro, ele estava estudando engenharia. Eu falei, que engenharia, meu filho, sai dessa faculdade. Eu falei isso para ele. Você é um galã, você é um ator maravilhoso, você é lindo. E outra coisa, Rafael Mendes, não. Vamos inventar um nome. Você que botou o Zulu? Não, a Josi Pessoa falou, Zulu, Rafael Zulu. Rafael Zulu é maravilhoso, fica ali. Muito sonoro. A mãe dele chegou para mim. Ele ficou pé da vida comigo. Como é que você fala pro meu filho abandonar a faculdade? Eu falei, hoje em dia ela me encontra e fala, se não Obrigado. fosse você, entende? Muito bom. Então é você fazer o que você ama. Fundamental. Fundamental. Teve algum momento da peça que você achou mais difícil escrever? A nossa? É. Olha, não achei a dificuldade vinha na hora de escolher o que essas mulheres vão dizer, né? O que elas, porque era tudo muito bom, né? Era tudo muito pertinente, muito interessante, né? E aí eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu editava o texto para a primeira pessoa, como você mesmo, né, falou. Então assim, eu acho que o desafio, a dificuldade foi essa, porque a partir do momento que eu entendi o que você queria, eu embarquei na sua e me deu um prazer tão grande, né, assim, de falar sobre uma coisa que eu amo, que é teatro, né? Tanto que a primeira parte da peça tem muito o que eu penso, né, assim, ali, que você pensa também, mais ou menos, né, parecido ali e tal. E depois vieram as atrizes. Então, eu peguei o conceito do seu livro ali, né, que algumas pessoas falavam e tal, e eu coloquei as minhas opiniões também. Mas, para mim, o mais difícil foram esses depoimentos, entendeu? Escolher o que elas vão dizer. E tem alguma parte que você, assim, fala, nossa, isso eu acabei gostando mais. Existe alguma preferência? Tem um momento da peça que eu acho lindo, que é o voo, né, do pássaro. Ficou muito lindo. Aquele momento é assim... Beth foi muito feliz na encenação, né? É mágico. A voz da Leone em off, né, assim, e me arrepia porque... Casou com o texto aquilo, Casou né? com o texto. Casou com o texto. E a outra parte que me... Ali a gente vê como a direção pode acrescentar um texto. Exatamente. E a outra parte que me arrepia demais é quando a Leona sai da tela, depois da Bibi Ferreira, e faz a Bibi. Aquilo ali é muito impactante. É impactante. Porque ela não deixa cair um segundo nível. E a voz. Ela incorpora, né? O trabalho de vocal da Leona. Eu falo assim, gente, essa menina vai ficar rouca. Não, sabe? O trabalho vocal dela é Rose Gonçalves, né? Mas, acho que nós tivemos ali uma equipe de Rose Gonçalves na voz, a Dani no corpo, o visagismo do Fernando, a Kari Brustolin no figurino, sim, todos muito integrados, né? A luz do Paulinho. A luz do Paulinho, cenário Zé Dias. E que turma gostosa de conviver. Tá todo mundo indo pro teatro, quarta e quinta, ficar junto. Parece que a gente tá vivendo um grupo de teatro. Exatamente. Todo mundo fica na coxinha, conversando. Eu só não fui semana passada que eu gravei. Tá gostoso demais, gostoso demais. Eu tenho uma sensação, como eu te conheço muito bem, você é muito engraçada, você tem um humor muito aflorado. Mas a sensação que eu tenho é que essa atriz cômica que eu conheço, essa persona cômica, ela tá cada vez mais profunda quando ela senta para escrever. Sim. Né? Eu vi você no começo escrevendo muita comédia, uma outra tessitura de texto, e a sensação que eu tenho com o passar do tempo, óbvio que o amadurecimento é natural. Sim. Você amadurece com o tempo. Mas eu sinto que você tá muito mais consistente. Sim. Isso é uma visão minha ou você se sente mais assim mesmo? Eu me sinto. Quando eu comecei a escrever, eu acho que eu tinha mais... Como é que eu vou dizer para você? Eu tinha mais liberdade no sentido de... Eu pegava muitas coisas que eu vivia, né? Agora, são camadas, né, Marcos? Assim, eu pego as coisas que eu vivo, mas eu pego as coisas que eu sinto mais, né? E assim, sem medo de ouvir. Porque às vezes, quando você é jovem, você não escuta. Sim. Você não escuta porque você quer mostrar que você é poderoso, e entendeu? As pessoas, de uma maneira geral, não estão mais se escutando, exatamente. Né? Então, eu acho que quando eu comecei a escutar mais,
e desapegar mais e doar o meu texto com, sabe, com mais, como é que eu vou dizer assim, com menos problemas, vamos dizer assim, porque às vezes você fica apegado, né? Você não tem, como é que eu vou dizer, essa consistência que você está falando, entendeu? Entendi. Sabe? Agora, com certeza, a minha experiência de vida contribui muito. Depois que eu fui mãe, né? Tem minha filha ali, né? O casamento, o dia a dia. Você dirigiu Fala Sério Mãe da Thalita, a primeira versão. Atuei e dirigi. Atuou e dirigiu, Sim. né? Não foi a tua primeira direção, foi? Não foi Você a primeira, feito. já tinha feito. E ali você colocou um pouco o estudo dessa relação mãe e filha. Claro, a minha filha até entrou em cena. Entrou em cena? Entrou em cena. Ela queria entrar em cena sempre. A Thalita era louca com ela quando ela tinha o quê? 4, 5 anos de idade. E eu falei pra Thalita, porque aquela Thalita queria chamar Alice Borges. Eu falei, não vai chamar, eu que vou fazer, porque eu amei essa personagem. E aí, ela me entregou primeiro um texto, né? Porque ela é maravilhosa, mas ela não tinha essa experiência em teatro. Exatamente. Aí eu fui fazendo com ela. Mas o texto era dela, não era meu, entendeu? O texto era dela, e eu só dei uma azeitada ali, sabe, dramaturgicamente falando, vamos dizer assim. Sim. E foi um sucesso. Foi um sucesso. E quando você foi escrever Compulsão, que uma comédia particularmente eu adoro, acho muito engraçado, me lembra um pouco Toque Toque, nessa linha. Você também escreveu baseado um pouco na sua experiência de vida, porque você tinha compulsão. Eu sou muito compulsiva. Você ainda continua? Sou demais. Eu me lembro do Rivotril que você tomava. Não, o Rivotril... Eu lembro do parceiro tua, você falou, abrindo uma bolsa, pegando o Rivotril, fazendo assim. Eu olhei aquilo, eu falei, eu nunca vi uma pessoa virar um Rivotril como você virou. Ângela Vieira. Eu amo a Ângela. Ângela Vieira falou que nesse momento da peça ela teve uma crise de riso. Porque é muito real aquilo. O Rivotril eu tomei em alguns momentos, né? Assim, as 3 gotinhas, né? Que você coloca aqui, porque eu tive pânico, né? Sofri muito síndrome do pânico. Pois é. Tive. E o Rivotril e o Lexotan. Então. Lexapro e frontal. Mas o frontal e o Rivotril são muito parecidos, né? Eu tomei Lexotan também, inclusive, quando eu fiz a Lua Cheia de Amor com a Marília Pera. Eu gravava muito com o Rodolfo Botino. E eu estava no auge. Eu estava no auge do pânico. Aí ele pegou e falou assim para mim, ele descobriu que eu tinha Lexotan. Era um tráfico de Lexotan ali. Ele, Rediana, vou gravar com a Marília, pelo amor de Deus. Me dá bem o Lexotan. Eu dava o Lexotan para ele. Era muito engraçado. Que maravilha. Era muito engraçado. E você abandonou totalmente os remédios? Abandonei. Eu também tô zero, não tomo nada mais. Eu fui para homeopatia. Eu fui para o Pranic Healing. Cada um vai para um lado, né? Aí tomei licopódio e fui nadar. Essa história é maravilhosa. Mas hoje você não nada mais. Não. 20 metros eu morro. Mas assim, foi muito engraçado como é que eu descobri a natação. Eu nadei lá atrás e tal, mas assim, quando eu tive pânico, a minha terapeuta falou assim pra mim, vai nadar, porque água gelada, você vai sair da piscina com outra cabeça, não sei o quê. Fui. Aí fui fazer o exame médico, né? Que você tem que fazer pra você entrar. Aí ele falou assim, por que você tá aqui pra nadar? Eu falei assim, olha, vou te falar a verdade. Minha terapeuta falou pra mim que eu tenho síndrome do pânico, que eu precisava nadar. Mas senti em casa, tá cheio de suicida na piscina. Que loucura! Pra você. Aí eu tava lá na piscina, parecendo um leão marinho, né? Com aquela touca, aquela coisa. E vinha um cara na minha raia que ele nadava assim. E aquele cheiro de álcool, sabe? Então, a natação, ela contribui para você assim. Minha voz ficou muito melhor. Que barato. Sabe? Você sai da piscina se sentindo e o que você parou heroína. De nadar? Porque a vida foi levando. Falta de tempo mesmo, falta correria. de tempo, assim. Eu nadava num lugar que depois que eu mudei de casa ficou muito longe. Enfim, essas coisas, né? Mas quando eu vou pro Spa da Tânia, por exemplo, eu nado muito ali. Lá no Spa da Tânia Alves? Sim. Maravilhoso. E hoje você tem algum processo de meditação, faz alguma coisa para trabalhar sua concentração? Porque o trabalho do autor, ele é muito solitário. Muito solitário. E exige uma concentração. E a inspiração não baixa, não. Pois é. Tanto que na pandemia, o grande problema dos autores era escrever. Porque as pessoas estavam sem inspiração para escrever. Exatamente. O próprio Sabac, que a gente tinha muita encomenda, tinha muita coisa para fazer, um dia ele me ligou e falou assim, precisa atrasar a entrega, porque não está baixando, não está vindo. Tá todo mundo tão down que eu não tô conseguindo. Quando eu fico assim, quando eu me dá branco, porque dá branco, né? Às vezes você não vem a palavra. Você tá escrevendo, aí não tem a palavra para continuar a frase, sabe? Aí eu não insisto, não. Eu paro e vou caminhar.
Eu acho que o caminhar, depois Traz de 20 muitas minutos ideias. de caminhada, Traz muitas você ideias. vem. Eu penso muito quando eu caminho. É, E penso coisas boas, produtivas. exatamente, porque a sua cabeça abre. Abre. É muito bom. Para mim É é o melhor... É Grotowski. Ah, sim. Isso é Grotowski. Tá fazendo uma coisa física. Exatamente. Fazendo uma coisa física. Entendeu? Tem toda a lógica. Então, assim, sempre que eu estou, quando que eu estou sentindo que o pânico está vindo, ou quando eu estou sem inspiração, ou mesmo quando eu quero fazer, né, uma atividade física que eu adoro, eu vou caminhar. Mas o pânico ainda te ameaça hoje em dia? Às vezes. Às vezes? Às vezes me dá umas crises de ansiedade, assim. Mas eu não tenho mais medo, entendeu? Porque eu sei que não vou morrer disso. Sim. Então, eu tenho essa coisa. Eu sei que eu não vou morrer disso. Então, eu posso ter a crise que eu sei controlar. Entendeu? Isso é muito bom. É. Porque o medo paralisa a gente completamente. Completamente. Quando a gente estuda a tua carreira, tem uma Uhum. coisa muito curiosa e interessante quando a gente olha assim de cima, que você escreveu muitas peças, muitos roteiros de cinema e muita televisão. Sim. Tem uma característica no Brasil das pessoas assim, ou escreve teatro, ou escreve peça, Uhum. ou cinema, ou escreve para televisão. Uhum. Dificilmente você tem um autor que transita com tanta fluidez e com tanto volume de trabalho como você está transitando. Uhum. Né? As pessoas fazem umas coisas esporádicas nas três áreas. Uhum. Para você, isso me impressionou, porque você faz com muita... Eu conheço os teus três lados, Uhum. altamente produtivos, né? E sei perfeitamente que cada um precisa de uma técnica. Sim, Cada um tem uma forma de escrever. sim. E que para você, a sensação que eu tenho com o teu volume de trabalho é que você faz isso com muita tranquilidade. Sim, Você percebe isso Claro. e exige um grau de concentração maior para você atuar nesses três mercados diferentes? Ou isso é uma coisa que está completamente orgânica dentro de você? ficou orgânica, né? Ficou orgânico? Agora está muito orgânico. Mas, assim, eu comecei a criar. É até um toque que você cria, né? Por exemplo, escrever televisão, eu só escrevia de manhã. Só de manhã? Então, claro que, né, eu ia para a redação à tarde, mas, assim, É mais produtivo? para mim porque eu tenho mais clareza, sabe? E acorda cedo? Acordo cedo, vou caminhar, sento para escrever. Parece que flui mais. Por quê? Porque você, né, o programa de televisão, você tem já um... Como é que fala? Como é que eu perdi a palavra? Tipo o Final Draft, aquele programa? Não, método, roteiro? não é um método, já tem um modelo pré-estabelecido, né? São duas laudas e meia, tá? Que você tem que ter tantos tá ganchos. Tudo desenhado para cumprir, não tá livre para você criar da maneira Exatamente, que você tem que ter gancho, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, você tem que ter um trabalho muito racional. Você tem que ter muita clareza do que você está fazendo. Entendeu? Então, é um trabalho, assim, técnico, vamos dizer assim. Mas né? isso te dá menos prazer ou mais prazer? Em relação ao teatro, que é uma coisa Não, mais isso livre? Tudo que eu escrevi na televisão, tirando Baby Rose, tá? E tirando o Divã, não me dava muito prazer, não. Sabe? Era o meu ganha-pão, vamos dizer assim. O Divã, não. O Divã foi mais artístico, né? Com o Sabac, tá? Que eu trabalhei de novo. E Baby Rose foi com o Kaique Luna, morro de saudade dele. E que era um processo muito divertido, né? Mas no Zorra Total, por exemplo... Ele era muito engraçado. Muito. No Zorra Total, por exemplo, eu criei vários bordões, né? Criei vários personagens ali. Da Maria Clara Gueiros é seu. Eu tô pagando também. Eu tô pagando também? O da Fabiana? Não, da Pacatúcia? Da Lady Kate? Porque eu sou mineira, o mineiro fala errado, então tô pagando, é mineiro. Ela veio com o personagem pronto, mas precisava de um bordão para ela. Qual era o bordão da Maria Clara Gueiros? Eu tô procurando. Vem cá, eu te conheço. Vem cá, eu te conheço. Hein? Isso virou uma febre. Virou, tinha até o bloco, né, no carnaval. Eu te conheço? É uma febre. Chico Anísio falava, ele falou de vários bordões, né, e ele citou esse. Não sabia que eu tô pagando era teu. Que barato. Foi uma coisa assim, a redação inteira parou pra Catiúcia, porque ela era um fenômeno. Ela é um fenômeno. Então, quando ela foi lá para fazer a personagem dela, todo mundo ficou assim. Aí, tem que ter um senador, não sei o quê, papapá. Aí, todo mundo participou dessa criação. E na hora do bordão, eu gritei lá, tô pagando. Eu falei, não, tô pagando. Aí ela pegou a melodia. Tô pagando. Aí ficou. Mas muita gente fala que o bordão é da pessoa. Mas não é, não. O bordão é meu mesmo. Entendi. Entendeu? Mas olha só, eu falava muito
de gordofobia. Eu tinha gordofobia porque eu sou gorda, entendeu? Mas assim, o fato de eu ser acima de uma pessoa acima do peso, me dava o direito de falar sobre isso. E você nunca ofendia também? Não. Você não ofendia as pessoas? Era muito sutil. O meu humor sempre foi muito sutil, graças a Deus. Eu tenho uma delicadeza para poder, com a comédia. Mas hoje você acha mais difícil lidar com a comédia? Acho. Acha limitador? Acho um pouco limitador, mas eu já estou me adaptando e eu acho que necessário, né? A gente que é formador de opinião, sabe? Somos criadores, a gente tem que fazer isso. A gente tem que entender que o mundo não é mais como era há 10 anos atrás. Os meus textos de 10 anos atrás, o Marcelo, a gente vai fazer Eu Tô Grávida, né, para cinema. Então a gente foi ler junto. Eu falei, gente, eu vou ser cancelada. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa ou outra que tem ali, vai ter que fazer aquela limpeza. Sim. Porque não dá mais. E o Marcelo tem esse trabalho de doctor que é excelente. Sim. Né? Que ele faz muito essa dobradinha com a Thalita Rebouças. Sim. Também. Ele sabe pegar um roteiro, o que funciona, o que não funciona, onde limpa, corta aqui, acrescenta aqui. Né? A experiência, né? A experiência exatamente. É muito e o boa. Marcelo tem uma coisa comigo, que a gente é muito amigo, né? Vocês têm uma alma muito parecida. Muito parecida. Inclusive, o humor de vocês é muito parecido. Eu acho que eu saí de cena, a gente trabalhava muito junto, né? Assim, eu saí de cena porque eu fui mãe, e aí eu fiquei um pouco retirada. Aí ele foi. Ele continuou, então ele cresceu muito. E ele deixou o ator muito de lado e o autor uma pena. Tudo, né? Uma pena, porque ele é um dos melhores atores que o Brasil tem. Eu vi o Marcelo conhecer fazendo 3x2 com a Alice Borges. Sim, eu escrevi. Eu escrevi. Não, era teu? Eu escrevi o último. É de Kit Suicídio. O Kit Suicídio. Rir. Sabe como é que eu escrevi aquele texto? Foi muito engraçado. O Sabac foi me levar em casa junto com a Alice. Eu morava no Catete. Um dia antes, uma pessoa se atirou no prédio do lado. Se suicidou. Aí eu contei para ele. Falei, gente, eu tô tão impressionada que a menina se suicidou, 17 anos. Aí, pausa longa. Aí a Alice fala assim, ainda bem que não tinha todo, né? Senão ela ia... Já usou o humor. A gente começou a rir. Eu cheguei em casa e escrevi uma peça. Uma cena, Kit Suicídio. Que a pessoa vai numa loja para comprar a morte dela. Entendeu? E aí foi pro 3x2. Ela fazia a Alice fazia com o Marcelo. Você você gosta da tragicomédia? Gosto demais. Porque tá na tua personalidade, né? Comédia ácida, né? Tem uma peça chamada Chá Você da 5. tem essa acidez, né? Tenho. O Chá da 5... Eu vi. Nossa, não é do Eduardo Martini? Com o Eduardo Kiko Martini. Não, esse tá falando do Leite com Z. O Martini fez o Chá da 5. Que eram 5 homens fazendo 5 mulheres, não é isso? Não, eram 9. 9 homens, eram 9 homens. Eu vi o Teatro Leblon. Teatro Leblon. Eu lembro disso agora. A gente lotava toda terça e quarta. Era impressionante. E assim, foi muito louco porque eu quebrei a perna, né? E aí fiquei em casa sem poder fazer nada, porque eu estava com o gesso daqui até lá, até o pé quase, então o tornozelo, e não podia fazer nada, então eu ficava vendo televisão. E eu fiquei passada com a violência que estava o mundo. Lembra daquela época que uma menina de 5 anos foi queimada viva? Lembro. Aquilo me deixou dilacerada. Falei, eu preciso escrever. Aí eu coloquei toda aquela maldade, mas falando, como é que eu vou dizer? De uma forma com humor. Com humor. Então as pessoas vão rindo. Mas, e no final. Rindo de uma tragédia. E no final elas. Tapa na cara. Tapa na cara. Foi uma peça que eu escrevi. Ali eu descobri o quanto que eu era ácida, né? Quanto que eu poderia ser ácida. Mas eu sinto você mais leve hoje. Sim, com certeza. Eu acho que você está se divertindo mais com as coisas, não? Com certeza. Você acha que a tua filha também não contribui para isso? Demais. Você ia falar exatamente isso. Né? Assim, ter sido mãe me abriu muito mais o coração. Tem uma troca muito grande, né? E assim, eu vejo muito mais o outro, sabe? Eu me coloco no lugar do outro. Isso é muito bom para quem escreve, porque você se coloca, se você não critica a personagem, né? Então, isso realmente, ter sido mãe, mudou tudo. Eu acho que a tua filha vai escrever também. Tomara. Porque ela já é boa atriz, ela agora está indo... tomara. Ela está fazendo faculdade de cinema. Está fazendo faculdade de cinema. Eu dou muita força. A genética dela é muito forte para isso. Você já passou da fase, mãe, para de pagar mico?
Que todas Não, vocês passam, ontem eu né? paguei o bico, quer dizer, ontem ela ficou pé da vida comigo, porque porque eu sou muito amiga do Zulu, o Pelizar eu não conhecia, mas ele fez uma peça minha em São Paulo, e a Josi também foi minha É sua amiga, aluna, né? E aí a gente tava falando da Clara, não sei o que, aí eu peguei, comecei a mostrar fotos dela, pequenininha, não sei o que, ela, mãe, para com essa louca! Aí o Dudu, mas eu tô achando lindo isso aqui, o Zulu, eu te conheci assim. Ai, sabe, ela ficou pé da vida comigo. Pé da vida comigo. Mas é porque eu esqueci que eu tava no set. Foi erro meu. Sabe como é que é? Porque ali tinha que ser profissional pra caramba, eu esqueci. Mas eu não acho que não ser profissional é uma questão de geração. Pode ser. Não é uma questão de geração, mas é hilário que todos vocês passam isso com os filhos. Sempre, porque eu vou sempre olhar pra ela e vou achar ela uma bebê. Claro. Entendeu? Claro. Eu chamo meus sobrinhos de 32 e 30 de meus bebês. Exatamente. Agora ela também tá me chamando de minha bebê. Minha bebezona, não sei. E vai virando, né? Com o passar do tempo, você vai virando filha dela. Exatamente. Vamos ao nosso quadro Dicas de Leitura e você vai me dizer por que você resolveu me indicar esse livro. Né? Também quero saber o que você anda lendo mais. Esse é o meu, então vamos começar pela minha dica, que na verdade era sua, mas não tem problema. Da criação roteiro, do comparato. Eu adoro a técnica do comparato. E eu coloquei aqui para saber, você lê livro de roteiro? Sim, até porque na minha época não existia faculdade de cinema. Eu fiz comunicação social, publicidade, tinha 6 meses uma matéria chamada cinema. Ponto. Então, assim, o roteiro eu aprendi fazendo. Na prática. Na prática. E, com certeza, tive que ler, né, Marcos? Porque como é que faz? E você acha hoje que uma pessoa que não faz faculdade, mas ela lê muito curso de roteiro, ela tem técnica suficiente para roteirizar? Mais ou menos. Porque também você ter técnica demais atrapalha. Né? Eu conheço vários roteiristas que ficam só na técnica. A virada, até a página tal. Aí você fala assim, gente, mas tem que ter espaço para criatividade, tem que ter espaço para sua história. Você escreve pensando nessas técnicas? Não. Depois, claro, a coisa das primeiras 10 páginas, a história tem que estar ali, isso é condição sine qua non. Né? A trajetória do herói. Aquela coisa de pegar o público, né? Exatamente. Aquela coisa do herói ir e depois cair também é uma condição sine qua non. Porque se não tiver isso, você não pega a história até o final. Sim. Né? Mas, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato... Não. Eu vou na minha intuição. Mas depois que você escreve, você tenta botar as técnicas, analisar se as técnicas estão dentro daquilo que você escreveu? Tá tudo na escaleta. Você vai, né? Assim, por exemplo, o Sabac, ele falou pra mim, na escaleta... Você costuma escaletar tudo antes? Sim. Porque tem gente que não. Tem gente que abre a cena... Pelo amor de Deus, não pode. Que a Glória Pérez escrevendo novela é fenômeno. Mas aí ela sozinha, né? Folha em branco, É uma loucura. É uma loucura. E ela escreve em pé, né? Pé. Sentada num banco alto, com uma perna retiscada, outra. E assim... Ela quase psicografa. Fenômeno, psicografa, um fenômeno. Eu acho... Glória Pérez é um fenômeno. E assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Os diálogos da Glória Pérez. E tem muito disso, para quem não sabe, assim, tem roteirista que gosta de fazer estrutura, tem uns que fazem escaleta, tem uns que fazem só diálogo. Que roteirista você é? Olha, eu aprendendo ainda, porque acho que a gente não pode falar eu aprendi, né? Porque... Enfim, eu estou aprendendo a gostar de fazer estrutura, gostar de fazer escaleta, porque me dá uma preguiça de rede. Por quê? Porque você quer escrever logo, sabe? Quando você fala assim, para o leigo que está nos assistindo, porque os diálogos é fácil. A escaleta é a historinha. Seguinte, a historinha. Agora, a estrutura cena. Eu acho que é difícil explicar. Me explica o que é a estrutura. É exatamente isso, são as viradas, né? São as técnicas. Então, é a técnica, né? Assim, que a gente tem que ter. Mas é o que eu digo. Eu conheço vários roteiristas que ficam só na técnica. E aí é chato, entendeu? É chato. Então, assim, eu acho que você tem que saber ousar também. Né? Porque, às vezes, você tem a sua própria técnica, vamos dizer assim. Porque tem gente que realmente não gosta de escrever diálogo. Você vê o Woody Allen. Woody Allen, ele... tem a trajetória do herói, mas ele tem a técnica dele. Autoral e último grau, os bifes desse tamanho. Porque falam assim, no cinema você não pode... a diferença não pode ser muito longa. A diferença de cinema e teatro. São os diálogos. Porque a câmera também fala, ok, mas tem horas que você pode abrir um pouco.
sabe? Não precisa ser diálogos curtos o tempo Não, inteiro. você pode até para o ator poder chorar, Sim. sabe? O público se identifica, você vê esse último filme aí, Anatomia de uma Queda. O que é Ainda aquele não vi, ainda não vi. você Ainda tem não que vi. ver. É Preciso o melhor roteiro de cinema que eu já vi. Ganhou o é, Oscar, né? desses últimos tempos. E assim, a grande cena é um bife enorme. bife enorme que aquela atriz maravilhosa faz, sabe? Então, assim, eu acho que tem espaço para isso. E hoje em dia as pessoas estão usando cada vez mais, eu acho, sabe? As novelas, antigamente, as cenas eram muito maiores. Muito As novelas maiores. são muito mais curtas. Por causa do ritmo, Do né? ritmo. Mas é Mas muito acho que bom quando perde. você tem uma cena bem construída. Eu acho que perde. pode... Você vê a novela do Manuel Carlos, né? As novelas, que às vezes vem pro Vale a E Pena Ver de fazia novo. um grande sucesso. Você faz assim, meu Deus do céu, porque tem o tempo, você dá o tempo para aquele ator poder respirar e dar a E aí um intenção. grande ator faz a festa. É. Ele faz a festa. Faz a festa. É a grande Até diferença. aquele que não é grande faz a festa, você Sim. imagina, Sim. entende? E você é a favor do ator que bota um caquinho, que gosta de fazer uma interferência, uma sugestão? Ou Hoje no isso teatro, em tudo, de uma maneira geral? No que você escreve, nas suas obras, especificamente falando. tá. Eu acho que tem ator que sabe fazer isso, tem ator que não sabe. O problema no elenco, por exemplo, eu escrevi e dirigi uma peça chamada Neura, depois do Compulsão, que é uma trilogia. Compulsão, Neura e Raiva. Eu ainda vou escrever a Eu Raiva. não vi Raiva. Ah, não foi escrita. não. Tá. E aí, assim, nesse elenco que eu tinha no Neura, eu tinha um ator brilhante chamado Léo Castro. Esse Léo cara, ótimo. o Léo é incrível, né? Ele também é fora da curva. Então, ele sabia dar o caco, quase coautor meu, de tanto Sei. caco que ele pôs. Mas ele abrilhantava o meu texto. O problema era que do elenco tinham pessoas que já que o Léo pode pôr, então eu vou pôr também. Porque eu não posso. E não sabiam fazer isso. Sim. Então, para esses atores, eu dizia não. E era um problema. Eu criei um problema ali, sabe? Mas era... E isso é fato mesmo. Não quer dizer que um ator possa, que o outro também pode. Não Eu falei isso pro Tadeu Aguiar aqui no Beetlejuice. Você viu o musical dele? Não vi. Uma montagem incrível, assim, mas nada a desejar para Broadway, para Londres. E o Eduardo Sterblitch, ele tem uma coisa muito peculiar, que ele fala um palavrão e a gente ri da maneira com que ele fala. Sim. Ele tem uma doçura, ele tem uma forma de falar que não ofende nada. Então, no dia que eu vi, tinha muita criança na plateia e todo palavrão ria-se muito. E não ficava nada ofensivo. Sim. E o Tadeu contou aqui que o Stand-in, que faz a mesma personagem, não pode falar os palavrões. Não pode. Porque não sabe Pesa. falar palavrão, Porque pesa. pesa. E, então, isso é fato. Eu falo para os meus alunos, vai descascar batata falando o texto. Entendeu? Vai picar banana falando o texto. Quê? Porque ele vira qualquer coisa. Entendeu? Você não valoriza demais, entendeu? Você tem que valorizar o que é preciso valorizar. Né? Se você valorizar tudo, o palavrão, por exemplo, está dentro Isso é uma técnica real, Rê? É uma técnica que eu uso. Você usa, você faz. Eu aprendi assim. Você descasca a batata Eu já fiz isso muito. E ajuda mesmo. Ajuda. Ajuda porque nunca- você pra mim fala é sem novo. pensar. Você Entendi. fala sem pensar. Você Entendi. eu decorava o texto assim. Sabe? Você vai falando ali. Sabe, tem gente que decora escrevendo. Eu decorava fazendo coisas. Cozinhando. Eu acho dificílimo decorar. É. Eu não tenho competência para decorar. Eu não acho uma tarefa nada fácil. Eu achava muito mais fácil. Hoje em dia eu ainda dou uma... Mas agora, com essa novela, eu percebi que eu ainda decoro muito bem. A Leona, essa semana, ela deu uma prova assim, do fenômeno que ela é. Ela faz quarta e quinta o Ser Artista. Foi para Porto Alegre fazer o Elogio da Loucura no Teatro São Pedro, sábado e domingo. Eu vi as fotos. Uma outra peça. E ela vai fazer, quando a gente acabar o Ser Artista, ela volta com o Fausto, porque a gente vai para o Ser Artista em São Paulo em setembro. E ela tem... Aí eu falei, Leona, você tem os 3 textos na cabeça? Os 3 textos na cabeça e acabou de gravar uma novela onde tinha muito texto. Eu acho isso um fenômeno. Você não acha, não? Eu acho que essa é a função mesmo, sabe? A função do ator é essa. Você não porque tem o mecanismo dificuldade, não tem, porque o mecanismo de repetição que você faz no ensaio e na peça, eu chamo de a peça tá azeitada, né? É aquela salada maravilhosa que precisa do azeite. O azeite é essa repetição. Porque Mas existe aí uma técnica para decorar, por exemplo? É o que eu tô te falando, cada um tem a sua. Por Mas exemplo, você usa a Isabel Teixeira, ela escreve tudo. Sabe? O capítulo tá aqui, ela vai escrever tudo. Toda a cena de novo? Ela e a Paula fazem exatamente assim. Elas vão com as cenas ali, cadernetinha, sabe?
Eu não. Nossa, que trabalhoso. Eu vou com tudo na cabeça, entendeu? Mas assim, eu estudo do jeito que eu te falei. O Sérgio Maroni tem uma técnica que me impressiona muito. Uhum. Ele grava para ele mesmo com a voz dele, aí Sim. fala, e vai escutando e vai decorando. É. Eu acho Cada isso um faz. incrível, Cada um incrível. faz de uma Agora, forma. nada igual a Fagundes, né? Que pega, lê Não, gente. e decorou. Mas aí que tá, isso vai se espalhando. Aí tem gente que Todo acha mundo que pode acha que fazer é isso. isso. Não pode. Sabe? Inclusive, não se deve entrar no estúdio com o texto. É. Tem, né? Tem diretor que não aceita. Não. Até tem uma regra que você não pode entrar com celular mais no Sim, estúdio. e faz eles Porque, muito bem. até Se concentra. por confidencialidade também, sabe? Não, e a gente fica na neura de pegar o celular. É. Tem uma ansiedade, rola uma ansiedade. Eu deixo do camarim, eu me desligo completamente, sabe? Eu vivo aquele mundo ali, sabe? Eu não pego, só pego quando eu volto pro camarim. Agora, quando você escreve um roteiro, seja o que for, o silêncio é fundamental ou não? Depende da peça, Porque eu depende conheço do roteiro. autor que se isola. Por exemplo, a Glória Pérez tem uma parte hotel que ela sai de casa Assim. para escrever essa Mas o parte sair hotel. de casa é muito bom. É? Eu também, quando eu estava escrevendo A Quebra, não sei se é porque o tema era muito pesado, eu escrevi muito no Shopping da Gávea, no café. Jura com Juro. um movimento... Não te Juro. incomoda? Não, me ajudou. Eu não consigo. Me ajudou Hoje em dia, para porque- escrever, eu escrevo completamente isolado. Mas sabe por que me ajudou, Marcos? Porque era um tema muito pesado. Sabe, a pedofilia era um tema muito pesado. E eu vi muitos documentários, eu li muita coisa. Mas consegue vir aquela emoção, com aquele tema tão pesado? Sim, o movimento do Shopping da Gávea, das pessoas falando, era música no meu ouvido. Que interessante. Por exemplo, Onde Está Você Agora, que virou um clássico, uma peça minha que virou um clássico. Linda. Essa peça eu escrevi de André madrugada. Gonçalves que André foi? Gonçalves, Cassiano Carneiro, depois Bruno Gagliasso com o Thiago Martins. Eu acho que eu Passou- vi na Casa da Gávea. Exatamente. Passaram vários atores jovens. Até hoje eu tenho pedido dessa peça. Inclusive, Regiana Antonini é uma autora que tem um catálogo de bons textos para atores jovens que querem construir uma carreira sólida no mundo da atuação. Fica a dica. Obrigada. Então, essa peça eu tinha perdido meu pai 6 meses depois, a minha melhor amiga, a Flávia Werner. Ela tinha, Uau, faleceu e tal. Eu estava fazendo a Família do Cão nessa época. eu lembro. A Família do Cão foi um Um alento. bálsamo para mim. E aí o André Gonçalves veio me pedir para escrever uma peça para ele. Eu falei, o que você quer que eu fale? Então, você faz o que você quiser. Aí eu usava a música Vento no Litoral, eu usava a Legião Urbana para chorar, né? Eu precisava tirar aquilo de mim, então eu escutava Legião, a voz do Renato Russo é uma facada no coração para mim. E aí o Vento no Litoral era uma música que me inspirava muito. E eu escrevi em cima dessa música a peça, que falava sobre amizade, aquela coisa toda. E ele viu, né? Foi Que emocionante. lindo. Foi emocionante. Eu estava ensaiando com a Sininha de Paula, a Menina e o Vento. Aí ia ter uma matéria que ai, meu Deus, como é que chamava a emissora? Agora, enfim. Ia ter uma matéria que eles iam colocar a Legião Urbana para ver a peça. E a gente ia fazer com os atores, a produção e tal. Falei, Sininha, eu preciso sair. Vai. Fui. Eu cheguei um pouquinho atrasada. O camarim da Casa da Gávea era tipo um corredor, assim, né? Então eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu só vi aquela coisa de luz, assim, porque já estava sendo gravada a entrevista. Então eu não vi quem estava ali. E aí, tô lá sentada. Aí a jornalista perguntou para mim, por que Legião Urbana? Eu peguei e falei, porque o Renato Russo, para mim, ele é um poeta, eu me emociono. Eu chorei falando dele, porque eu choro, você sabe, Sim. né? Apagou a luz, ele estava na minha frente. Ai, que lindo. Menino. Que lindo. Aí tá. Aí ele assistiu a peça. Quando ele assistiu a peça, acabou a peça, ele foi pro palco e falou assim, eu vou sair daqui, vou ligar pro meu melhor amigo e vou dizer que eu amo ele. Uau. Eu fiquei emocionada. Uau. Porque assim, A foi mensagem pra mais mim... linda que o teatro pode dar para uma pessoa é o processo de transformação. É a coisa mais linda. E pra mim, assim, aquilo vindo dele foi assim, não tem preço. Mas essa estreia foi igual a estreia do Ser Artista, foi muito parecida, porque eu vi como que a peça mexeu, foi uma estreia diferente. As pessoas levantaram e bateram palma com a alma delas. Fora que nós fomos aplaudidos em cena aberta umas 10 vezes. Exatamente. Então, assim, a gente sente, né? Você acha que o teatro ajuda a gente a superar os momentos mais difíceis? Com certeza. Porque quando você está passando um momento mais difícil, quando você vai filmar ou gravar, né, na televisão,
eu acho que é difícil fazer isso, né? O teatro, por ser uma coisa mais caseira... Minha mãe morreu uma semana depois, isso aí, falar sério, mãe. Todo mundo que faz teatro supera mais fácil. É uma coisa que todo mundo fala. Porque assim, a te Cissa Guimarães leva, né? comentou isso, né? Quando ela perdeu o Rafael. A gente estava doidas e santas. O teatro ajudou. Exatamente. Né? E eu vou te falar, eu vendo ela fazer, porque assim, eu via a peça quase todo dia, eu sabia exatamente aonde que ela estava chorando pelo filho dela. Porque, e ela falou, ali realmente... E era uma comédia, hein? Tinha que ter uma alegria interna, tinha que ter um colorido. Mas a Cissa é uma pessoa, como é que eu vou dizer pra você? Ela fala assim, eu tenho compromisso com a alegria. E ela é assim. Aquilo não é personagem. Não mesmo. A energia Inclusive, dela... eu quero assim, deixar registrado que o Sem Censura está incrível, que ela repaginou inteiro o programa. Eu fui debatedor do programa há 5 anos. Olha. Eu amo aquele programa. E ela conseguiu imprimir. É um programa necessário, Necessário. Né? Ela imprimiu a personalidade dela. O programa está maravilhoso, convidados incríveis. E ela deve estar muito feliz. A Cissa, ela sabe entrevistar. Sabe. Inclusive, a Leona deu uma belíssima entrevista. Pois é. Ela é incrível. Ela é incrível. Vamos à sua dica de leitura, que eu já dei a minha. Uma Mulher no Escuro, Rafael Montes. Esse cara é um craque. Eu poderia falar de Clarice Lispector, de Luiz Fernando Veríssimo, poderia falar de vários autores. Mas eu quis trazer um autor contemporâneo, um autor que escreve assim, diferente do que a gente já viu. Eu li esse livro aí, foi o Wendel Benelac que me deu esse livro. Eu li esse livro em quase 2 dias. Eu matei esse livro. Porque você não consegue parar de ler. E esse livro fez a minha filha gostar de ler. Uau. Porque o que acontece? Quando nas escolas as crianças, né, os jovens, leem clássicos, que acho que tem que ser lido, mas assim, é muito distante da realidade deles. E às vezes, muito obrigado. Eu li Senhoras da Alencar e não gostei na época. Exatamente, aí fica assim, né? Ai, lê, que preguiça e tal. Aí... quando eu li assim, aí ela foi pro spa da Tânia, trabalhar com a Tânia, né, naquele momento de pandemia. Ela, ai, mãe, queria ler alguma coisa. Eu falei, vou te dar um livro que vai mudar a sua cabeça, entendeu? Com relação à leitura. E dei o livro para ela ler. Ela brigava, mãe, o que é isso? Eu não consigo parar de ler. Então, o Rafael E o que esse livro tem que faz essa mudança dentro da gente? Uma história impressionante, impactante. Como é o Bom Dia, Verônica. Que é maravilhosa, série. Que, assim, mudou o olhar. Ele é o grande craque do momento, né? Mudou o olhar para a série brasileira. Sim. Né? Botou em outro patamar. Aí depois vieram os outros, que não é dele, mas é mais ou menos ali. E agora ele vai passar para o cinema Dias Felizes, uma coisa assim, que é o nome do livro. Ele acabou de lançar um livro também, Uma Família Feliz, né? Que eu não consegui no lançamento. E ele é jovem, né? Ele tem uma maturidade. Ele deve ter no máximo 35 anos. Ele é bem jovem para ter uma biografia muito consistente. E é uma pessoa... Você não liga ele ao autor desse... Porque ele é uma pessoa sorridente, uma pessoa para cima, solar. Ele é solar. E o livro dele, os livros dele, tem uma crueldade, sabe? As obras dele, de uma maneira geral, né? É o estilo dele. É o estilo dele. Então, assim, por que eu resolvi, né, trazer o Rafael Montes para cá? Porque eu acho que quem não gosta de ler, sabe? Principalmente o jovem, quem não gosta de ler, você vai pegar os livros dele, você vai, assim, você vai devorar. Aí você vai entender como que ler é bom. Aí você vai ousar ir para outros autores, entendeu? Né? Então, na sua família tinha o hábito da leitura? Foi introduzido para vocês? Sim, meu pai lia muito. E você pegou esse hábito dele? Peguei, mas assim, eu li a obra inteira da Clarice Lispector, por exemplo, várias vezes. Mas por causa do seu pai? Não, por minha causa mesmo, porque ele... do meu pai eu herdei A Sustentável Leveza do Ser, sabe? Eram livros mais assim, que tinham vários livros que eram continuação, né? História enorme, né? Assim, então eu também peguei muito essa parte. Mas a Clarice foi uma coisa minha. Entende? Entendo. E aí depois eu achava ela muito prolixa, mas depois que eu li com outros olhos, eu fui entendendo ela. Porque a Clarice, ela falava, de repente ela falava assim, rosas negras. O que são rosas negras? E eu conheci o psicólogo da psiquiatra dela, né, o Azulay.
Foi muito louco, porque quando eu estava escrevendo o Retrato de Corpo Inteiro, eu queria entrevistar ele. Aí ele falou assim, não quero dar entrevista não, porque Clarice também não gostava muito, não sei o que, blá, blá, blá. Ok. Aí ele falou que ele foi Ela tinha pegar uma personalidade bem forte. Aí ele falou que ele disse que ele foi pegar uma pasta de uma paciente dele. Quando ele foi pegar a pasta, caiu uma outra. Quando ele viu, era da Clarice. Uau. E falou, tem que conversar com essa menina, que a Clarice está me dando um sinal aqui. Ela era bruxa. Entendeu? Ah, era bruxa? Bruxa desse tinha sentido. essa sensibilidade. Coisa. E aí, eu peguei o livro dela maldito, né? Que era A Via Crucis do Corpo, né? Que era o livro dela maldito. E Miss Algrave fazia parte desse livro. Então, ele me mostrou o original. Os contos originais. Que as irmãs dela cortavam. Porque as irmãs... Tudo no manuscrito. Não, na máquina de escrever. A máquina de escrever já? Mas assim, naquela Olivete, sabe? Que ela escrevia com a máquina. Eu fiz curso para escrever. Exatamente, todo mundo. Tem mais ou menos a nossa idade. E aí ela escrevia com a máquina no colo, né? Aquela tinha toda uma técnica dela. E aí as irmãs dela eram as censoras dela, vamos dizer assim. Então cortavam frases. Que interessante. E eu peguei essas frases e levei para a peça, óbvio. Você assistiu a Beth Goulart fazendo? Não. Nossa, que espetáculo. Acho que ela vai voltar. Ela aparece com a Clarice. Ela aparece, ganhou todos os prêmios, ela dirigiu, mas é incrível o espetáculo. É incrível. Incrível. Eu até falei para ela que eu ia mandar para ela conhecer esse meu texto. Você sabe? deveria. Deveria. Você tem autores que não têm tempo de ler, ou que perdem o prazer de leitura porque estão produzindo muito. Você lê muito? Não. Não? Não. Eu durmo. Isso é uma característica dos autores em geral, você sabia? Eu não sei te dizer por quê. Quando eu comecei a gente tem uma a escrever, sensação que os autores leem assim, um livro por semana e não é verdade. Quando eu comecei a escrever, você falou uma coisa agora eu estou tomando consciência disso. Depois que eu comecei a escrever, tirando Clarice, tirando Luiz Fernando Veríssimo, que são bíblias para mim, né? Eu não posso deixar de... Até hoje eu leio... ia te perguntar isso, o que não pode deixar de ler? Clarice, posso deixar de ler Clarice. Porque, além dela ser a melhor escritora do Brasil, para mim, ou do mundo, vamos dizer assim, ela é muito profunda. Ela fala do ser humano. Ela era ucraniana, né? Ucraniana. Às vezes você precisa ler aquilo. A sua alma pede, sabe? Vai ler Clarice um pouquinho? Sim. Então, assim, eu tenho 2 livros que eu amo, que é A Paixão Segundo GH e A Descoberta do Mundo. Que são incríveis. Enfim, e a metáfora que ela traz para o texto contemporâneo é muito gostoso. Muito. E ela... Que não fica chato, fica poético. Exatamente. E nos toca. E a gente sempre gosta de estudar Clarice, né? Assim, sim, é fundamental. E o outro é o Luiz Fernando Veríssimo, que dá a leveza da vida, né? Assim. Aí é o olhar do cotidiano, né? Adoro. E Nelson Rodrigues? Amo. Só que eu acho que o Nelson, se você for pegar o Nelson Rodrigues hoje, vou montar ele hoje, vai ser uma loucura. Eu vi agora, recentemente, a falecida. Acabei de ver. Mas é muito gostoso o texto do Nelson. É sempre atual. Gente, o Nelson é gênio. Eu vi a Fernanda Montenegro também lendo aqueles manuscritos. Nossa, agora, é aquela história, sabe? Ele ia ser cancelado hoje em dia. Infelizmente, mas assim, Como pessoa, acho que hoje ele sofreria muito para dar entrevista, que ele falaria coisas que talvez não fossem... As rubricas, as politicamente falas corretas. Ali. Não é. Mas a época dele não tinha isso, não entendeu? Tinha. Quando você fez Doidas e Tantas, uma adaptação de um livro de muito sucesso da Marta Medeiros. Sim. É difícil você adaptar um best-seller, uma mulher tão importante, que já vem com um livro muito vendido, o público já vem com muita expectativa, porque uma coisa que eu tive, uma sensação, eu li Doidas e Tantas há muito tempo atrás, então se você me perguntar detalhes do livro, eu não vou saber te dizer. Mas quando eu vi a peça, eu tive a sensação que eu vi uma coisa muito distante do livro. Tem nada a ver com o livro. Então eu não estou errado. Não. É porque, assim, não é que não tenha nada a ver com o livro. Primeiro que o Doidas e Tantas são crônicas, né? Sim. Então, quando a Cissa pediu para eu escrever o Doidas e Tantas, ele ainda não era um best-seller também. Ah, não? Não. Ela tinha um ano que ela tinha lançado. A Marta Medeiros, ela fala muito do cotidiano também, né? É uma cronista ótima. Maravilhosa. E aí, naquele momento, eu estava me separando do meu atual ano, que eu voltei. E aí, eu acho que o meu olhar... inconscientemente, foi para aquelas crônicas que ela falava de separação. Aí eu pensei, então existe um casal que está se separando. Foi o recorte que você deu. Deu recorte. Aí depois, eu tinha uma filha adolescente.
no auge do adolescente, né? Da adolescência dela. Eu falei, essa mulher tem uma filha adolescente. Aí você foi criando aquelas personagens. E tem uma crônica lá, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, que deu total sentido para a peça. Que ela fala assim, que a separação devia ser quando a gente entendesse que o amor mudou. A gente não pode deixar que a falta de respeito tome conta. Como é que aquelas duas pessoas que se amaram tanto vão se odiar? Sim. E vão ficar pessoas indiferentes umas a outras. Exatamente. Né? Aí, quando eu li aquilo, e eu estava me separando, eu falei, para essa mulher ter essa sacação, ela tem que trabalhar com a psique. Então, a profissão dela é uma psiquiatra, psicanalista, que trata de casal, sabe assim? Ela é terapeuta de casal. Então, eu fui cercando ela com coisas que a Marta dizia, entende? Aí, quando eu tive essa sensação, né? Eu tive esse esqueleto ali, esse corte, né? Eu falei, agora vamos ver como é que eu vou rechear isso aqui. Então, tem coisas no texto, né, tem diálogos no texto, que não tirei do livro dela, eu tirei da minha vivência. Né? E a segunda parte da peça, que é quando ela volta com o marido, tudo que eu queria que meu marido me falasse, eu coloquei na boca do personagem. Que incrível. Então, o que aconteceu? As mulheres iam ver e levavam os maridos. Né? Aí eu fui colocando... Todas querendo que o marido dissesse aquilo para ela. Aí eu fui colocando pedaços da crônica na boca das personagens, entendeu? Mas fazendo aquela edição para poder caber, para não ficar literário, para poder caber ali na embocadura, né? Então, essa peça eu escrevi assim. Que interessante. Diferente do Feliz por Nada, que também é um texto dela. Eu adorei, eu vi com a Cristiane Oliveira e com a Lisa Thierry. Foi ali que você me chamou para entrar na sua... Exatamente, ali. Mas ali você seguiu o livro. Não, ali eu segui um conto. Um conto. Ali eu lembro desse... a história estava ali. Tinha um dos contos dela, que era a história de duas mulheres que passavam todo dia pelo mesmo... para caminhar. E falavam, oi, tudo bom? Viam sempre, oi, tudo bem? Tudo bom. Aí do oi, tudo bem, tudo bom, foi... Oi, tudo bem, menina? Que horas são? Como é que você tá? E aí começa uma amizade. Eu adoro essa peça. Só que eu falei assim... como a gente está no teatro, eu vou dar uma incrementada. Elas se conheceram caminhando, mas elas vão parar no mesmo aeroporto em Tóquio. Para que elas se encontram na viagem. Porque a Marta falava que quando a gente está fora da nossa cidade, a gente cria uma intimidade, parece que é amiga de infância. Até por necessidade, né? É um apego nosso, uma segurança. Que ela fala isso nesse conto. Então, ali eu peguei... E quando ela viu Doidas e Santas, ela se identificou com tudo? Ela se visualizou escrevendo aquilo? Ela sim. Ela foi... Primeiro, ela foi ver uma leitura. Né? O público dela interpretar que aquilo é dela também. Primeiro, ela foi ver uma leitura na Casa Cissa. Aí, ela falou algumas coisas que ela pensava. Aí, dentro do que ela falou... Eu concordei com umas coisas e discordei de outras. Aí eu perguntei para a Cissa, o que a gente faz? Ela falou assim, segue a sua intuição. Eu quero o Antonini. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz. Aí ela foi na estreia e ela adorou. Tanto que quando ela escreveu uma crônica sobre a peça, ela falou assim, não, porque a adaptadora ela foi muito generosa comigo, porque ela me escutou e ela colocou algumas mudanças que eu falei e tal, papapá. Outras não, mas... Tudo bem, ficou maravilhoso. Mas isso, né? Esse poder de troca e escuta é muito importante. É muito importante. Não pode ser só um olhar. Teatro é feito, né, um pouco a algumas mãos, né? Claro. Faz parte do processo. É um jogo de futebol. Você tem que passar a bola para marcar gol. Total. Né? E é legal você falar isso. Agora, quando você vai escrever para o cinema, por exemplo, uma Pitada de Sorte fez parte da equipe. Sim. Né? Aí tem uma Fabiana Carla, uma protagonista... absoluta e que você conhece bem a personalidade. Escreveu muito para ela, né? O Zorra. Isso. O fato de conhecer muito a potência dela, você leva isso muito pro roteiro também? Claro. Você traz isso pro roteiro? Eu sei até onde ela pode ir. Ela fala no meu ouvido. A voz dela no meu ouvido. Que é uma coisa muito interessante, né? Quando você escreve um texto, você sabe quem vai interpretar. É maravilhoso. Você ajuda... Você ouvir a voz daquela pessoa na criação, né? E você sabe, a Fabiana é uma atriz, que ela é uma comediante, mas ela faz o lúdico maravilhosamente bem. Vídeo Palhaço do Celto, que é uma Não cena só,
que ela foi indicada ao prêmio do Grande Cinema Nacional, como atriz coadjuvante com uma cena. Exatamente. E também ela fez acho que João Falcão, A Máquina, uma participação também. Pois é, A então... Fabiana tem essa coisa do Nordeste dentro dela, e ela é raízes. mãe, é uma mãe que ficou longe dos filhos, então ela tem essa dor dela, você tá entendendo? Tem. Então, essa dor que ela tem é maravilhoso para arte, vamos Sim. dizer assim. Eu não tô falando que a sua dor é maravilhosa, não, pelo amor de Deus. Não, hein, Fabiana? mas trazer isso... Mas é trazer. Acrescenta, sabe? por incrível que pareça. É você mudar o foco, né? Então, eu quando fui para a sala de redação, porque, na verdade, a gente começou uma equipe que foi desmoronada, tá? Porque a Gláucia achou que a gente tinha ido para um caminho que ela não queria. Gláucia Camargos. Aí ficamos só eu e o Ela Álvaro. amou ser artista. Foi semana passada. Beijo. Beijo, Gláucia. Fez uma postagem linda, inclusive. Obrigado. E aí ela me colocou. Ficamos só eu e o Álvaro Campos escrevendo, e o Pedro Antônio, que é o filho dela, que foi o diretor do filme, ele ia lá, dava uns pitacos, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, pronto, foi assim. No final de tudo, ele até colocou mais coisas dele, sabe? No roteiro final. Que eu achei Você não acha que no cinema o diretor acaba interferindo mais no roteiro, né? Demais. Mas eu já sei que é assim. É aquela coisa que o cinema é arte do diretor? Eu já sei que é assim. Então não adianta você sofrer. Não adianta você falar, mas aquela cena era tão linda. Mas era linda, mas vai cair. Okay. Porque a câmera fala muito e o diretor acaba acrescentando muito, né? Até o dia que você vira o Paulo Cursino, você vira o Marcelo Sabac, que você fala, não, eu quero essa cena. Aí, ok, vai ficar, a cena vai ficar. E também apresentam uma personalidade maior com o tempo, né? Porque eles já estão, assim, o Paulo Cursino e o Sabac, eles são os dois roteiristas mais conceituados. Mais conceituados, né? Então, absoluta. assim, mas ralaram muito para chegar até ali. Muito. Então, eles têm uma respeitabilidade muito grande. Você tem vontade de fazer novela, escrever novela? Já tive. Eu acho que... Eu acho árduo. Eu acho árduo, mas eu acho que a Globo jamais... A Globo, qualquer emissora, jamais vai me chamar para escrever. Mas independente esquecendo a Globo, você tem vontade de escrever? Tenho. Teria vontade de escrever? Tenho, lógico. Você já parou para escrever, por exemplo, uma sinopse, uma novela? Já, eu fiz um curso com a Aguinaldo Silva, né? E assim, a gente ali... O curso Aguinaldo era especificamente para desenvolvimento de bíblias para novela? Desenvolvimento de uma visão geral do processo todo, né? E o Aguinaldo é um autor maravilhoso e ele é um professor muito generoso. E ele que é o grande precursor do realismo fantástico na televisão, né? Exatamente. O lobisomem, aquelas coisas. Né? Então, que é uma coisa que a gente não tinha. Não tinha, mas ele falou uma coisa muito interessante nesse curso. Ele falou, a maioria dos escritores são escritores de shopping. Atualmente, então... Então tinha gente nesse curso que era lá de cima, sabe? Lá do Acre, e tinha gente que era lá do Sul. Sabe? Quase no Uruguai, sabe? Ele quis mesclar justamente por isso. A realidade de um cara lá do Acre é completamente diferente da nossa. E ele tem uma coisa muito interessante, porque ele traz o realismo fantástico, ele traz a literatura, ele traz muita literatura para as obras dele. Sim. Né? E ele consegue trazer o cotidiano e misturar tudo isso e funcionar. E ele consegue uma boa trama. Uma boa trama. Tem que ter uma boa trama. A novela tem que ter isso. Eu acho muito difícil escrever novela. Você não acha, não? Acho muito difícil. Pelo tamanho da obra. Não, os autores acabam as novelas exaustos. Uma uva passa, como ele mesmo falou. Eu agora virei uma uva passa. Sem contar o etarismo que a gente sofre atualmente. Exatamente. É por isso que eu acho que eu jamais seria chamada. Porque eu estou com 60 anos e eu acho que existe esse preconceito. Passou dos 40, se você não estiver lá dentro... Não tem personagem bom. Não tem personagem bom e não tem quem escreve bem. Exatamente. Não sei por quê. Eles colocaram quase na cabeça cultural. Isso. Quase cultural. Então, assim, tem autores da minha idade escrevendo, mas já estão lá. Já estavam lá antes, né? Porque eu comecei escrevendo para o humor. E também tinha esse preconceito. Quem escreve para o humor, quem escreve variedades, vai ficar na variedade. Sim. Não vai para dramaturgia. Antigamente não tinha essa possibilidade de mudar de área de forma para migrar. Ficava numa prateleira e não saía. Por isso que eu adorei escrever o Divã, porque foi meu contato com a dramaturgia. E foi o momento que você deu um turning point, eu escrevi o Você Decide há muito tempo, muito antes do Zorra, aí passei para o Zorra, aí acabou, pronto, não vai escrever mais dramaturgia. Aí quando o Sabac me chamou para entrar na equipe, o Sherman, eu tive que negociar isso com o Sherman, né? Fiquei lá.
muito feliz, com vários problemas também, mas estava ali escrevendo, sabe, uma dramaturgia, com o Zé Alvarenga dirigindo, Grande Zé com a Alvarenga. Lília Cabral fazendo. Uma turma O muito Domingos, ele apareceu ali. Infelizmente, foi embora muito cedo, né? O Domingos Montoya? Exatamente. Ele apareceu ali. Foi ali que foi o no primeiro divã? trabalho. Foi o primeiro? O primeiro trabalho da Eu sei televisão que ele foi lá. começou a carreira da televisão tarde, mas não sabia que esse tinha sido o primeiro. Foi o primeiro trabalho. Foi a Olha, Lília que trouxe. Olha, que interessante. A Lília também é uma grande descobridora de elenco. E ele tinha um trabalho. Ele era palhaço também. Palhaço. Né? Incrível. E um ator extraordinário. E A bonito, um galanzão. Isso, galanzão. Galanzão. Você acha que a tua atriz ajudou essa autora dentro de você? Com certeza. Mas você ficou mais crítica, não? Não, eu virei melhor atriz depois que eu comecei a escrever. Jura? Juro. E eu escrevo a comédia falando. Como é que é isso? Tipo assim, eu tô lá. Você vai comprar essa água gasosa, por quê? Eu tô falando. Aí eu tinha uma empregada que ela morria de rir. Porque ela chegava lá e ela me via falando, ela ria demais da conta disso. Acho que ela nunca viu uma pessoa escrever falando, interpretando ali, né? Então, acho também que isso ajudou muito nos meus textos. Porque como eu era tudo que atriz, você escreve falando para Não, né? Agora não mais, agora eu fiquei mais silenciosa. E você não escreve para você? Já tentei algumas vezes, mas não aí conseguiu? acabei entregando. Eu escrevi uma peça para mim chamada Amadas, Associação de Mulheres que Acordaram Despencadas. E aí a Savala leu. Quando a Savala leu e quis fazer, falei, vai fazer, vai. E ela é ótima produtora, inclusive. Então ela fez, ficou para ela. Mas ó, tá na hora de você escrever para você. Tá na hora. Exatamente. Porque você tem essa atriz em primeiro plano, essa autora tá incrível, e você tá se devendo um espetáculo para você. Um monólogo. Eu tenho algumas ideias. Né, como a Mônica Martelli fez o Opção de Mar. Tá na hora. Você tá precisando fazer isso para você. Fica aqui o meu protesto. Vamos ao quadro 15 Mandamentos. 15 Mandamentos fazem muito sucesso no meu livro. Eu vou ler de 5 em 5 para você. E você só me diz se concorda ou discorda, ou se você acrescentaria ou tira alguma dúvida. Vamos aos 5 primeiros, por favor. Amarás a arte sobre todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás teu espetáculo, teu público, honrarás teu texto, sua fala e não matarás o talento. Sim, concordo com tudo. Tudo. Ok, vamos pro segundo. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobiçarás o papel do próximo, respeitarás a tua vocação. Isso é muito importante, não roubar essa cena conscientemente. Isso é muito importante. Porque tem atores que querem roubar a cena. Todos vocês que passam por aqui, param para falar sobre isso. Olha, e quanto isso é grave, muito. E quanto isso incomoda vocês. Eu não vou dizer o nome. Hoje eu mantenho os mandamentos porque é quase um teste. Todos vocês, é unânime. É muito ruim porque você tem que calar a boca da pessoa em cena. Então a pessoa te provoca em cena e você, então eu vou calar a boca dela. E eticamente é uma coisa horrível. Horrorosa, né? Horrorosa. Aí fica aquela energia ruim. Horrorosa. Sabe? A pessoa quer competir com você. Horrorosa. Né? Muito legal você falar isso. Vamos para a última. Tem a outra também, só um pouquinho. Não cobiçarás o papel do próximo. Isso é fundamental, porque às vezes você vai fazer testes, né? E assim, a gente, quando não passa no teste, a gente leva muito pro pessoal. Fala, por quê? Né? Não tem nada a ver com você. Porque ela ou não. E aí você fica falando, eu ia fazer Eu muito digo melhor. que comparar é a mesma coisa que roubar a felicidade. Não se deve comparar, porque rouba a felicidade. Porque aí você fala assim, eu ia fazer muito melhor. Rouba muito a felicidade. E a última cartela, adorar a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não os compararás. É a última que a gente acabou de falar. Lutará por causas eu acho muito, muito importante também. Porque eu acho que o teatro ele tem que dizer alguma coisa. O teatro ele é o retrato do nosso tempo, né? Assim, pelo menos eu quando escrevo eu tento retratar Esse era o meu tempo. o pensamento do Shakespeare, inclusive. Exatamente. Então, ele lutará por causas e você tem que lutar pelas suas causas, né? Pelo que você quer dizer. Igual a gente fala sobre o etarismo. Ser artista é esse grito, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito importante. A Quebra, ela é muito importante. É uma peça que eu escrevi para o Jaime. Aquela do Alzheimer que você viu, né? É para você lembrar de mim. Também, por quê? Porque são coisas que a gente está vivendo, né? Que precisam ser discutidas, a pedofilia, por exemplo, a gente sabe que existe, mas não sabe que ela acontece. Exato.
O Isso que ela então, acontece, nada é feito da maneira que nada deveria é ser feito, né? exatamente. Então é muito importante a gente falar sobre as coisas difíceis Muito. da vida. E essa para mim, é a grande função do teatro. Sim. É o reflexo de uma sociedade e que faz você E refletir em deveria casa. ser da televisão, deveria ser do De cinema, tudo. de tudo. Da arte. Da né? arte, Da arte. sabe? Maravilhoso. Nós já falamos aqui da sua carreira de atriz, né? Você fez muitas novelas, própria do Aguinaldo Sétimo Guardião, Pega Pega com uma turma ótima, e agora você está no ar fazendo Elas por Elas. Sim. Você, inclusive, me disse que acabou de gravar a última cena. Uhum. E quando você fala realmente da atriz, você fala com os olhinhos É. brilhando, Sim, né? sim. E fazer uma empregada hoje em dia é muito interessante que eu queria colocar nesse sentido, porque antigamente as empregadas eram feitas por atores pretos. Sim. E hoje as atrizes brancas estão fazendo o papel de empregado, o que é muito justo. Vivemos num país 52% de população preta, Sim. e era um grande olhar equivocado das escalações de colocar os atores pretos em personagens periféricos e personagens que às vezes poderiam ou não ter importância. E não quer dizer que fazer uma empregada não tem importância, porque a empregada pode ser engraçada, divertida, ela, né, pode criar textos, pode trazer coisas. Você acrescentou muito nessa personagem, para essa autora? Olha, eles dizem que sim, né? Quando me chamaram, eu quis justamente fazer a Maninha porque ela era uma empregada. E eu vou te dizer uma coisa, eu nunca tive uma empregada preta. Olha. Tá? Coincidentemente, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu sempre era escalada para fazer a perua, para fazer a rica, né? A fofoqueira, mas assim, dentro de um contexto, dona de salão de beleza. Então, fazer uma empregada ia ser uma oportunidade para mim enorme, né? E eu tive que trabalhar muito a minha humildade. Por quê? Mas te ofendeu, assim, convite de cara, vem fazer uma empregada, você broxou? Não, de jeito nenhum, De jeito muito pelo nenhum, contrário. Mas eu tive que trabalhar a minha humildade, por quê? Porque a Maninha era uma personagem muito pequena no início. Aquela que na sinopse é uma linha. Exatamente. Então, eu percebia até que ninguém sabia. Também ninguém sabia muito bem quem eu era, porque que eu estava ali. O Caruso sabia, porque o Caruso era de teatro, já tinha feito pega-pega com ele. A própria Isabel, né? Ficava, assim, eu era uma pessoa diferente deles, tá? Eu sentia isso. Então, eu trabalhava isso com a minha humildade total. Fazia o que eu tinha que fazer. Mas isso você fala diferente por causa do tamanho da personagem. Exatamente, mas assim, é porque a gente tem a tendência, sabe? Eu entendo isso. A gente tem a tendência de ficar mais próximo de quem encontrar a cena com a gente. Sim. Não é? E eles com papel gigantesco. Exatamente. Mas eu confiava muito em mim mesma e nos autores. A própria Ângela Vieira uma vez me ligou para dizer que ela riu de mim com uma fala. Entendeu? Então, assim, é aquela frase, não existe pequeno papel. Sim. E aí eu fui conquistando o meu espaço. Aí quando a diretora da novela, que era uma mulher que eu sempre quis trabalhar, fala para mim assim, na próxima, você tem que fazer um papel gigante, porque você é muito boa. Já ganhou. Já ganhei. Já valeu, né? Já valeu. E já assim, valeu. aí o personagem foi crescendo. Opa, foi crescendo. E é isso, você buscar o seu espaço. E é importante você colocar isso, que também a gente precisa ter paciência para saber esperar, né? Exatamente. Porque às vezes o excesso de expectativa acaba atrapalhando. E confiar. Você tem 3 falas, agarra essas 3 falas. Dê o seu melhor. Cacau Protásio da Avenida Brasil foi assim. Exatamente, pela mesma diretora. E ela criou uma forma, acho que de varrer a sala, e dali... o amendoim, ela cantando amendoim. E as coisas foram... No meu caso, a Maninha não pôde fazer. Eu não posso fazer isso, primeiro, porque é uma novela às 6, o capítulo é muito menor, né? E, assim, tem coisas que não dá para serem colocadas às 6 horas, né? Assim, então, nessa novela. Então, e é tudo muito rápido. Então, você tem que trabalhar, você tem que ir por fora mesmo. Sim. Né? E eu dava o melhor de mim, os autores começaram a perceber isso e começaram a colocar coisas para me fazer. Então, assim, as tramas todas que aconteceram na casa da Isabel e do Caruso, quem começou foi a Maninha, porque a Maninha escutava e fofocava, entendeu? Então, todas as grandes revelações começaram comigo. Legal. Entendeu? Muito bom. Estamos chegando ao fim. As últimas pena. Perguntas são as mesmas para todos. Acho que nós estamos aqui umas 2 horas. Mas foi maravilhoso. Se você pudesse escolher o que você faria agora, o que você faria? Como assim? Na carreira.
Como atriz, como autora, como diretora. Aquele desejo máximo que está reprimido dentro de você, guardado, que você não botou no papel, não botou em prática. Não pense se é difícil ou não de realizar. O que você realizaria? Eu quero muito fazer a minha peça Paredes. Muito. Como atriz. E porque eu acredito no texto. Foi aquela peça que você escreveu para Anicete. É boa mesmo. E assim, é isso que eu queria fazer, sabe? Então, o que eu puder fazer para fazer esse espetáculo, até para homenagear a Anicete também, né? Eu gostaria de fazer. Muito bom. Algum arrependimento na carreira? Sim, lá atrás, quando eu comecei a escrever, eu tinha muito medo da autora engolir a atriz. Então, é muito comum, eu né? deixei a minha autora um pouco de lado. Se eu não tivesse deixado, talvez eu estaria escrevendo novela hoje. Entendeu? Né? Você travou a autora? Travei. E hoje essa autora está completamente destravada? Completamente destravada. Eu escrevo qualquer coisa. O que você quiser que eu escreva, eu vou escrever. Eu vou dar conta. Mas a atriz tem que estar sempre viva. Tem que estar. Senão, vai me deprimir. É isso. Alguma coisa para me dizer que você nunca me disse que gostaria de ter dito? Eu queria ser mais sua amiga. Jaime Jardim falou isso aqui. O Jaime Perias falou isso aqui. Eu queria ser unha e carne com você. Porque eu aprendo muito com você. Eu acho que você é assim, eu já te falei, um talento e você sabe muito. Você sabe muito. Então, te ouvir, eu como as suas palavras, sabe? Eu paro para te ouvir. Então, eu gostaria de ter mais contato com você. Muito obrigado de você me ver dessa maneira. E você é um cara muito espiritualizado. O que você fez foi a minha melhor amiga, né? Ali aquele dia. Mas não foi nada. Isso faz parte da minha personalidade, é real. Pois é. Então, assim, eu acho que você é uma pessoa que, além de saber muito, você sente muito. É isso, sim. Você é muito sensível, né? Então, e é muito louco, porque você vê aquele cara que está trabalhando o dia inteiro, que empresaria os grandes estrelas, né? De repente, chora. E muito. De repente, ele chora. Ele é humano. Olha, gente, ele é humano. Você está entendendo? Então, eu gosto de ficar próxima das pessoas assim. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo muito, que eu detesto personagens. Por exemplo, semana passada, quando eu vim gravar, eu não estava no meu dia bom. Sim. Hoje eu cheguei muito apressado, que o meu dia foi muito corrido. Mas na segunda, no outro dia que eu vim gravar, eu não tava... Sabe aquele dia não? Sim. Aquele dia que foi chato? E aí, quando eu entrei aqui, eu falei, gente, preciso hoje de um silêncio maior, preciso de um tempo. E eu falo isso porque eu acho que a gente tem que saber respeitar o espaço do outro. Tem um dia não, tem um dia mais corrido, tem um dia que você tá bem. Porque na hora que a gente entende, você entende o outro, o respeito aumenta. E eu aprendi isso com as minhas atrizes. Sim. Cansei de chegar no teatro e uma atriz falar pra mim, não vai no meu camarim hoje não, só no final da peça. Me deixa em paz aqui. Eu entendo. Claro. Eu entendo. Ou falar, hoje vai ser difícil o espetáculo pra mim, pra burro, porque eu tô com esse problema. Ou então chamar, como a Rosa Maria Murtim fazia comigo. Chama a Rediana. Rediana, conta a piada pra mim. Pra alegrar. Já passei de todos. Entendeu? Então eu aprendi muito a observar, ouvir e entender o outro. Sim. E respeitar o tempo do outro. É muito importante isso. É importantíssimo. Né? Agora, claro, com humanidade. Né? Com humanidade. Você lida com o outro. Agora, você fala que você aprendeu com as suas atrizes, eu entendo isso. Mas você se permitiu aprender. Porque tem muita gente que convive com outros atores que que não escuta. Até, honestamente falando, não tem nem muita opção. Se você não souber fazer isso para quem lida com mão de obra, com material humano, você não cresce. Não. Você não cresce. Saber lidar com o outro é uma coisa muito difícil. Muito. E saber lidar simultaneamente com muitas pessoas, como no meu caso, eu lido com quase 400 pessoas por mês. E diferentes. E sem me estressar. Posso me estressar, mas sem ofender, sem agredir. E você me conhece, eu sou uma pessoa que me posiciono. Sim. Eu me posiciono, vezes né? Você já colocou ali, falou pra mim coisas que eu falava assim. Eu me posiciono a qualquer preço, porque é a minha verdade. Eu boto a minha cabeça e durmo. Exatamente. Acho que bom a gente estar falando tudo isso. E para terminar, a sua câmera é essa, o que você vai fazer? Mas antes de terminar, você vai ganhar a garrafinha. Eu vim só para isso. Né? A eco bag. Olha, gente. E as máscaras de teatro que estão benzidas, já que você gostou tanto quando você entrou no cenário que você elogiou. Olha. Para você usar e te proteger. Opa, perdão. Maravilhoso. Ai, gente, olha que lindo. Lindo. Hoje eu não estou de dourado, por isso que eu não vou. Bota a sua garrafinha pra cá. Essa garrafinha aqui, escândalo. Olha, muita gente quer essa garrafinha, é um troféu, hein? Eu sei, meu filho, eu nem comprei. Essa xícara é sua, essa xícara que você vai levar pra sua filha, Clarinha, que eu adoro. Que ótimo.
E Deixa você eu vai pegar terminar aqui. lendo, recitando, cantando, sapateando? Eu vou ler uma minha e vou falar uma da Clarice. O que você Tá? quiser. Peraí, deixa eu só É uma achar. linha aqui, é uma crônica, é um texto? Não. É muito pequena, inclusive. Peraí. Mas é uma poesia? Na verdade, é um pensamento da Clarice. Pensamento, tá. Esse eu posso até não ler, eu posso falar. Ela dizia assim... Diz pra câmera, ela então. dizia assim... Da Clarice Lispector. Eu antes queria ser o outro para saber quem era eu. Aí eu descobri que eu já tinha sido o outro. Isso era fácil. O meu desafio maior era ser o outro do outro, porque o outro do outro era eu. Genial. Porque ela é muito genial. Porque as redes sociais estão assim, né? Ninguém mais Sim. filtro, papapá, um pensamento. Não é você. E o achismo absoluto. Exatamente, né? exatamente. Agora, aqui, eu vou ler o meu, eu deveria, né, saber de cor, né? Imagina, você Mas, escreve muito. Porque a gente falou muito da autora, né? Então eu queria deixar registrado aqui. Escrever dói menos. Dói menos dizer adeus assim, escrevendo ao som de um piano. Dói menos dizer adeus assim, escrevendo confessando minhas verdades. Como uma prece, uma oração que sai de mim e se derrama num papel vazio, aliviando a minha conturbação mental. Dói menos fazer da minha dor uma poesia, uma criação, uma canção. Clarice Lispector. Até poderia, né? Bebeu muito bem na fonte. Porque eu tenho um livro, né, chamado Delírio de uma Vaga Insônia, que são poemas, são pensamentos meus, que eu escrevi lá em 1991, por aí. E eu tenho esse lado lúdico. Quantos anos de carreira da escritora já? Comecei em 91. Nossa, muito tempo. 30 e pouco. Exatamente, 30 e poucos. Muito tempo, 33 anos. 33 anos, olha. Muito tempo. Simbólico esse número. 33. Regiana, muito obrigado. Eu adorei. Uma delícia. Eu adorei Você também. Abrilhantou a noite, mas eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão, a sua generosidade comigo pelo desenvolvimento do meu texto Ser Artista, o seu amor, a sua dedicação, a sua parceria. Né? Eu não tive patrocínio até agora. Você trabalhou muito no amor para mim, apostando no sucesso do projeto, com paciência, com tempo. Né? E eu acho que não é todas as pessoas que pensam dessa maneira. Né? E eu acho que tem gente que bota o dinheiro primeiro no plano. Você não foi assim comigo. Isso não é uma crítica para o mercado, nem um elogio, mas é um agradecimento que eu tenho que fazer, porque é muito importante a gente poder ter gente do seu nível, do seu talento, né, com o seu conhecimento, acreditando na nossa ideia. Então, eu te agradeço de verdade. Eu que te agradeço, tá? Porque esse projeto é um projeto necessário, é um projeto lindo, chiquérrimo, sabe? Olha as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Sim. Então, fazer parte disso, para mim, é um privilégio. Muito bom. Então, assim, uma mão lava a outra, sabe aquela coisa? Você me colocou, me inseriu num contexto que eu gostaria de estar. E o meu sonho agora é brindar com você em Lisboa. E no carro alegórico. No carro alegórico. Na avenida e em Lisboa. Exatamente, em cima de um carro. Depois a gente explica para todo mundo tudo. Um beijo, obrigado. Obrigada a vocês. E para vocês que contam com a nossa presença todas as quartas-feiras, uma alegria enorme estar fazendo um podcast para vocês. Sempre com um rei ou uma rainha do mundo da escrita ou da atuação. Um beijo, fica conosco. Até semana que vem. Tchau.